que a gente vai fazer aqui? Primeiro, né, antes de falar de Power BI, né, o pessoal vende muito, né, a ideia de gráficos, dashboards, né, e tudo mais, mas não adianta nada você entrar, né, para aprender Power BI se você não sabe o que é Business Intelligence, beleza? A gente vai te mostrar aqui o que é o Power BI, mas antes a gente vai dar um passo atrás. O que é Business Intelligence, né, que a gente vai usar o Power BI? Business Intelligence, né, cara, é uma forma basicamente de você agrupar e explorar algumas informações para descobrir vantagens, desvantagens, fraquezas, riscos para qualquer tipo de negócio, beleza? Então, pelo nome, você já vê, é algo relacionado à inteligência de negócios, Business Intelligence, né? E aí o objetivo principal das áreas de Business Intelligence dentro das empresas é auxiliar na tomada de decisão. Ponto. Se eu tivesse que definir Business Intelligence com uma frase dentro das empresas, é auxiliar no processo de tomada de decisão. Porque você pode, através de dados, transformar esses dados em informações e identificar padrões, riscos, oportunidades, fraquezas e pontos fortes da tua empresa que você precisa melhorar. E aí, o que é o Power BI, né, dentro desse universo de Business Intelligence? O Power BI, basicamente, ele é um serviço da Microsoft focado em Business Intelligence, tá? Então, ele é uma ferramenta focada em Business Intelligence desenvolvida pela Microsoft, a mesma criadora do Excel, a mesma criadora do VBA e do pacote Office inteiro. Então, para que você vai usar o VBA? O Power BI? Para você, cara, criar painéis, dashboards, relatórios que vão te possibilitar gerir empresas de forma instantânea, beleza? São sempre arquivos publicados online que você consegue ver com uma conectividade absurda, tá? Para gestão de empresas. E aí, além de te mostrar, cara, o que é Business Intelligence, o que é Power BI, tem muita gente que confunde ainda, tá? Então, eu estou fazendo um curso de Business Intelligence com Power BI, eu estou fazendo um curso de BI, estou fazendo um curso de Power BI. Tem muita gente que confunde. Então, para resumir, BI é uma área, Power BI é uma ferramenta. E dentro da área de BI, existem outros concorrentes de outras empresas. Google Data Studio é um concorrente do Power BI, IBM Watson Analytics é um concorrente do Power BI, Tableau é um concorrente do Power BI, Clear, que é um concorrente do Power BI. Então, você tem vários softwares, cara, que geram aí dashboards dentro do mercado de trabalho. E aí, para que serve, né, esses softwares todos? Cara, você tem o brilhante poder de transformar bases de dados robustas em informação. Então, o que a gente vai fazer? 90% do que a gente trabalhar vai estar aqui na parte de dados, beleza? Então, 90% do que a gente trabalhar vai estar aqui. 10% vai ser a parte de gerar gráficos, tá? Então, 90% do que a gente trabalhar no BI é a parte de modelagem, tratamento de dados, etc. 10% é a parte de gerar gráficos, tranquilo? Então, isso é importante de vocês saberem. E aí, qual o formato, qual o fluxo que a informação chega para mim dentro do Power BI? Power BI é feito num computador, você publica um dashboard, né, um gráfico online, e através desse gráfico online você consegue, cara, mostrar para os gestores das suas empresas no celular. Então esse é o poder do Power BI. Imagina um diretor que você responde para ele, o cara é super ocupado, ele não precisa entrar, cara, no computador ali para ver uma informação. Ele pode pegar, clicar no link, filtrar o que ele quer e tá ali na palma da mão dele. Esse é o poder do Power BI, beleza? Então é sempre computador, que é o Power BI desktop, tá? Então a gente vai trabalhar com o Power BI desktop. Depois do Power BI desktop, você pode publicar no serviço online do Power BI, tá? No Power BI online, e através, cara, do serviço online, as pessoas podem ver no mobile, que é o celular, beleza? E aí, existe também uma máxima, né? Cara, vai substituir o Excel. Tem um terror aí no mercado falando, não, o Power BI vai substituir o Excel e etc. Qual é a nossa visão aqui na Atuar? Que o Power BI vai substituir o Excel. Não, ele não vai. Por quê? Porque o Power BI, cara, ele vai ser usado para gestão em tempo real. O que é isso? Painéis de indicadores, né? Você tem aqueles painéis gigantes, bonitões e tal. Acompanhamento do negócio, integração com outros softwares. Então, você pode integrar a galera que é estatístico atuário com R, Python, diversas integrações. Então, ele tem muito mais integração do que o Excel. O Excel ele vai continuar sendo usado, cara, em análises rotineiras, automatização com VBA, relatórios rápidos. Cara, o teu chefe ele vai falar, preciso disso aqui para 4 horas da tarde. Monta um BI para mim super complexo. Não, ele vai falar, cara, me entrega um relatório no Excel, uma planilha, alguma coisa do tipo. Beleza, mas coisas periódicas, por exemplo, tem que fazer um relatório de reserva dentro da minha empresa. Galera que é atuária aí, é jogo você fazer um BI. Por quê? Porque você vai olhar ali constantemente. Eu tenho que fazer um relatório, cara,
para ver movimentação de sinistro, comportamento da minha PSL, exemplo, tá? Dentro da área atuarial. Você provavelmente pode fazer um BI. Ah, eu quero fazer um comparativo, cara, entre os sinistros administrativos e os judiciais. Você pode fazer um BI para isso. Então, isso aí, cara, para análise de rotina, né, assim, o Excel, análises rápidas, o Excel vai ser usado. Para análises periódicas, que você precisa de um nível de informação maior para passar para diretoria, gerência e tudo mais, isso aí que a gente te indica o Power BI, beleza? E aí a gente queria falar aqui como que vai ser o curso, tá? Então, como que vai ser esse mini curso aqui? 1000% prático, tá? Eu coloquei 100 ali, mas vai ser 1000% prático. Todo o conteúdo vai ser abordado dentro do Power BI, tá? Então, a gente vai baixar... Vocês já baixaram o Power BI, eu imagino? Exercício, tudo dentro do Power BI, cara, para que vocês consigam ter aí um desenvolvimento melhor, beleza? E aí, o que a gente queria mostrar para vocês também, eu tô só tirando aqui algumas coisas da minha tela, né, que eu já terminei essa apresentação aqui, a gente vai mostrar, cara, aonde a gente pode chegar com o Power BI, beleza? Então, aonde a gente pode chegar com o Power BI, né, qual o limite que você pode ter com um dashboard no Power BI. Então, a gente vai mostrar aqui para você um dashboard que a gente fez aqui, por exemplo, no nosso curso de Power BI. Então, isso aqui é o Power BI, cara, né? Na forma mais pura dele possível, tá? Então, você fazer um link na internet, né? Que você tem, cara, esse tipo de análise. Então, você pode analisar várias regiões do país, né? Então, você tem um gráfico de mapa aqui, tudo mais, escolher o período, ó. Então, você vê, sei lá, a pandemia, né? A gente fez aqui uma análise do Covid. Em janeiro, aqui, de acordo com essas bases de dados, nem tinha muita coisa aqui no Brasil. Depois, eles começaram a março, maio, junho, aí as paradas foram crescendo. Mundo, por exemplo, você fazia algumas coisas nesse estilo. Com o que o Power BI você pode fazer? Cara, analisar a pandemia. Por exemplo, no Pacífico Oriental, galera lá da Oceania, Nova Zelândia, Austrália, controlaram a pandemia muito bem. Você clica uma vez, você já vê a mortalidade lá, 0,76%. Compensação nas Américas, por exemplo, que tinha Brasil e Estados Unidos sofrendo muito com Covid, você clica aqui e já vê uma mortalidade subindo de 2,83%. Então, esse é o poder do Power BI, beleza? E a gente vai dar uma introdução aqui para vocês do que vocês podem fazer nessa ferramenta, tranquilo? Então, basicamente, é isso aqui que a gente vai ver relacionado a Power BI. O que o Power BI pode fazer é algo desse tipo para mais, beleza? Não tem limite para a galera que faz relatório no Power BI. Tranquilo? Então, cara, o que a gente vai ver aqui agora, tá? Eu tô com uma pasta aberta aqui, e aí, espero que vocês estejam com essa pasta também. Dentro dessa pasta tem um arquivo aí, módulo 1, beleza? Então, ó, vamos abrir esse arquivo aí do módulo 1, e a gente vai abrir o Power BI, tranquilo? Então, vou abrir aqui o arquivo, quero que vocês abram aí também. Só deixem no chat aí pra mim, cara. Se vocês já estão com o Power BI aberto, de boa, enquanto eu vou tomar um gole d'água aqui, tranquilo? E aí deixa aí também, né? O software é pago do Power BI? Não, Power BI não é pago o desktop. Esse Power BI que você está mexendo aqui, ó, que eu tô com ele aberto, não é pago. Por mais que a gente esteja na conta da Atuar aqui, ele não é pago, tá? Você pode usar o formato desktop gratuitamente para publicar. Você tem um período trial, você pode criar uma conta trial na Microsoft e fazer alguns links, beleza? É isso que a gente faz aqui, por exemplo, no curso, para a galera. A gente ensina a galera a publicar com uma conta teste. Você faz uma conta empresarial gratuita durante 30 dias. E aí você pode usar os links que estão lá nessa conta. Beleza, Diogo? Deixa aí no chat para mim aí, cara. Todo mundo com o Power BI aberto? Sim, não? Falem aí, né? Que vai me ajudar demais. Beleza, galera? Então, fazer alguns impactos aqui com vocês. Primeiro, não quero que isso seja uma aula de quem sabe para quem não sabe. A gente vai ter um bate-papo aqui sobre Power BI, tá? Então, basicamente, a ideia é conversar e eu vou tentar usar a linguagem mais simples do mundo. E aí, galera que já sabe um pouco de Power BI, a gente vai nivelar vocês primeiro, tá? Então, tem quem sabe menos 10, quem sabe menos 5, 0, 5 e 10. A gente vai nivelar todo mundo no nível e depois a gente vai começar a galgar alguns degraus na ferramenta. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui tranquilo. Depois que, cara, eu tô aqui dentro do Power BI, eu preciso fazer algumas configurações nesse arquivo para que você tenha o Power BI igual a mim, tá? Então, a gente vai ver algumas coisinhas aqui para deixar o nosso Power BI igual. Idioma e algumas coisas, cara, para ver se realmente está funcionando aqui e fazer tudo o que a gente precisa, tá? Então, o que eu vou fazer aqui beleza, clico aqui, ó, em arquivo, tranquilo? Então, ó, cliquei aqui em arquivo.
Depois que eu cliquei aqui em arquivo, o que eu vou fazer aqui eu vou vir aqui em opções e configurações, beleza? Então, ó, vi aqui em opções e configurações, pum, cliquei aqui em opções e configurações. Depois que eu cliquei em opções e configurações, eu vou vir aqui em opções, tá? Então, você vai clicar aqui em opções, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai mexer em algumas configurações aqui para deixar o meu Power BI igual ao seu. Beleza. Primeira coisa referente às configurações do Power BI. Aqui eu vou ter carregamento de dados, né, para esse arquivo atual e, por exemplo, carregamento de dados, né, para o global. O global, você está mexendo em toda a estrutura do Power BI. Qualquer arquivo que abrir no Power BI vão seguir essas configurações. Arquivo atual, você está mexendo só nesse arquivo, beleza? Então, a gente vai ver aqui algumas coisas. Então, eu vou vir aqui primeiro no global em configurações regionais, tá? Então, ó, cliquei aqui em configurações regionais, maravilha. Depois que eu cliquei aqui em configurações regionais, eu vou ver se está todo mundo aqui, cara. Português Brasil, show. Separadores do DEX, o que eu recomendo que vocês usem, tá? Se você, cara, já manja de Excel e tudo mais, para facilitar a tua vida, você pode usar os separadores do DEX localizados, beleza? Que vai ser o ponto e vírgula. E aí você vai ter, né, o teu dashboard, né, separando fórmulas e tudo mais por ponto e vírgula, que nem o teu Excel em português. Mas se você trabalha numa multinacional, por exemplo, que usa o Excel em inglês, aí você usa separadores do DEX como vírgula, beleza? Então, isso aí, ok. E aí, o que a gente vai ver aqui, galera? A gente vai mexer aqui agora no arquivo atual, beleza? Então, ó, eu vou vir aqui em arquivo atual, e aí a gente vai entrar aqui em carregamento de dados, tá? Então, o que é esse carregamento de dados aqui? A gente vai marcar aqui, ó, dentro de relacionamentos, o seguinte, a gente vai desmarcar aqui, detectar automaticamente novos relacionamentos depois que os dados são carregados. Por que eu vou estar fazendo isso? Porque o Power BI, ele é um software que, quando você importa tabelas que têm o mesmo campo e ele identifica que ele pode relacionar essas tabelas, ele relaciona sozinho. O que a gente vai falar para o Power BI? Power BI, não relaciona essas tabelas porque eu quero aprender a relacionar elas. Tranquilo? Então é isso que eu estou falando aqui. Beleza, então eu vou desmarcar aqui, ó, em relacionamentos, o terceiro item, vou desmarcar esse cara. Beleza. Depois eu vou vir aqui em configurações regionais e aí eu só vou, cara, identificar que está todo mundo em português Brasil. Beleza, português Brasil, meu Power BI tem português, show de bola. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um ok, tranquilo? Então, ó, o que eu vou fazer aqui vou pegar aqui, dar um ok, e aí, cara, tá show de bola. Eu começo a ter o Power BI aqui. Beleza. Então, o que a gente vai ver, né, de importação aqui? Dentro da área de dados, a gente tem um processo, tá, que ele se chama ETL, tá? Então, o que é um processo de ETL? Um processo de ETL significa do inglês Extract, Transform and Load. Ou seja, primeiro eu tenho que extrair os meus dados, depois de extrair os meus dados, eu tenho que transformar esses meus dados, e depois que eu transformar esses meus dados, eu tenho que carregar esses meus dados. Então, o carregar, que a gente vai ver os gráficos e tudo mais. Então, eu tenho um processo muito grande antes de fazer os gráficos. E a gente vai trabalhar esse processo como um todo aqui hoje, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, né? Além disso, eu quero que isso aqui seja um curso que vocês aprendam a pensar no Power BI. A gente nunca, né, ensina qualquer ferramenta aqui na Atuar de modo a ensinar que você seja um apertador de botão. Ou seja, para você importar um arquivo em Excel, você tem que clicar aqui, aqui, aqui. Por quê? Porque eu não sei. Então, a gente sempre tenta relacionar isso, beleza? Então, a gente vai ver aqui o caso de uma locadora, tranquilo? Então, a gente vai ver o caso de uma locadora e a gente vai começar a analisar um negócio de uma locadora para ver o que é relevante, né, para essa locadora saber referente aos filmes que ela aluga, tá? Então, o que eu vou fazer aqui vou vir aqui para qualquer ferramenta do Office, tá? Você tem provavelmente mais de um jeito de fazer a mesma coisa, seja no VBA, seja no Excel, seja no BI. Como é que eu conectaria o Power BI com algumas bases de dados que eu tenho? Eu clico aqui em obter dados, beleza. Depois que eu clico aqui em obter dados, eu tenho várias fontes aqui, ó. Então eu só abri isso aqui para você ver fontes de dados comuns. O próprio Power BI ele já diz para você, ó, cara, essas fontes aqui são as que a galera mais usa aqui. Então, ó, Excel, conjunto de dados do Power BI, por exemplo, quando você tem dados publicados online, você pode pegar esse conjunto de dados para usar em outro dashboard. SQL, CSV, publicar, trazer consultas da web, então dá para você fazer isso, beleza? Então a gente marcaria aqui o Excel, mas eu não vou fazer isso. Vou clicar fora e aí tem outros dois jeitos de importar arquivos em Excel. Primeiro jeito, clicando aqui do lado,
olha lá, o Power BI ele é tão compatível com o Excel, né? A galera usa tanto o Excel, que esse cara aqui ele já fica aqui do lado. Ou você pode clicar aqui, ó, importar dados do Excel, aqui no meio também, tá? Então, esses são 3 jeitos de você importar aí. Beleza, cliquei aqui. Eu tô aqui na pasta, né, do módulo 4. O que a gente vai fazer aqui eu vou pegar a pasta que a gente está usando nessa aula, tá? Então, já entrei aqui nessa pasta. E aí, o material que vocês baixaram tem 2 pastas. Primeiro, vão ser as imagens que a gente vai usar, né? Aqui não está aparecendo nenhuma, porque nenhuma é um arquivo em Excel. E eu tenho aqui as bases de dados. Então, eu vou entrar aqui na base de dados. Beleza. O que a gente vai fazer eu tenho aqui 2 arquivos e a gente vai importar o primeiro arquivo. Como é que eu vou importar aqui o primeiro arquivo? Eu clico no arquivo que eu quero importar. E aí depois, o que eu vou fazer? Clico aqui em abrir, beleza? Então, cliquei aqui em abrir. Vou abrir a minha base de cliente, tá? Então, ó, cliquei aqui em abrir. Show de bola. Depois que eu cliquei aqui em abrir, o que eu tenho que fazer cara, eu vou chegar aqui, ó, e vai abrir uma janelinha aqui para mim que eu preciso definir e mostrar para o Power BI qual planilha eu quero trazer para dentro do BI nesse arquivo, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui para o Power BI? Beleza, já conectei com o arquivo que eu quero em Excel, mas o Power BI vai te dar uma lista de planilhas aqui. Aqui só tem uma planilha. Por quê? Porque aquele arquivo lá só tem uma planilha dentro dele. Então, eu vou clicar nessa planilha aqui, ó, no nome dela, por exemplo, planilha 1, que é o nome da aba que está lá no arquivo. E aí, o que eu vou fazer aqui eu vou ver se a minha planilha está certa, se é essa planilha que eu quero importar. Beleza, essa planilha está certinha, é essa planilha que eu quero importar. O que eu vou fazer clico aqui em planilha 1, pum, cliquei em planilha 1. O que a gente vai fazer aqui? Eu tenho 2 opções. Eu tenho a opção que está gritando aqui para mim, que é a opção de carregar, ó, tá em amarelo e tudo mais, e tem a opção de transformar dados. A gente vai clicar sempre primeiro em transformar dados, beleza? Sempre. Por quê? É o processo Extract, Transform and Load, ou seja, é ETL. Eu vou pegar aqui, extrair, já fiz a extração dos dados, agora eu vou passar para transformar esses dados, beleza? Então, cliquei aqui em transformar dados, maravilha, e aí eu já entrei nesse cara aqui, e aí ele vai abrir para a gente o que a gente chama de Power Query, beleza? Ou Power Query, para a galera que é mais do inglês aí. Vou fechar aqui essa visualização, porque eu abri esse arquivo algumas outras vezes. Show de bola, não tem problema nenhum. O que é o Power Query? O Power Query ele é o editor de consultas dentro do Power BI, tá? Então, eu vou chegar aqui e vou fazer o seguinte. Imagina que eu tenho, cara, aqui algumas consultas que eu tenho que tratar e eu preciso editar essas consultas. Eu tenho 2 possibilidades. Eu posso editar com fórmulas no próprio Power BI, né, usando a linguagem DAX, ou eu posso editar aqui, cara, no point and click, só clicando em algumas coisinhas. Então, isso aqui adianta muito a gente na hora de tratar os nossos dados. E a gente vai tratar os nossos dados 90% dos dados aqui dentro do Power Query, beleza? E aí, se você reparar, ó, a consulta, eu tenho todas as consultas que eu listei aqui, ó, que eu vou listar, e aqui eu tenho o nome dessa consulta. Aqui eu importei a minha base de cliente. Então, como é que eu faço para trocar o nome dessa consulta? Aqui eu tenho a planilha 1 e aqui estão as configurações dessa consulta, ou seja, o nome dela. Se não está aparecendo isso aqui para você, teu Power BI está assim, por exemplo, você vai clicar na guia exibição e depois você vai clicar aqui em configurações de consulta, beleza? Então, ó, esse cara aqui é o configurações de consulta. E aí eu vou renomear essa base. Por quê? Planilha 1 não é um nome intuitivo, né? Para eu ter um modelo de dados. Pô, o que é planilha 1? O que aquela informação ali me dá? O que aquela consulta ali me dá? Então, eu vou pegar e fazer o seguinte. Vou pegar e renomear esse cara aqui, ó. Apago ele, seleciono todo o nome dele aqui, ó. Beleza, apaguei. Vou dar um backspace e aí eu vou selecionar, ó, base de cliente. Vou digitar aqui e dar um enter, tá? Então, ó, coloquei aqui base de cliente, maravilha, e aí eu já peguei e renomeei essa consulta, beleza? As consultas, elas sempre têm que estar com nomes intuitivos, que a gente vai ver a guia modelo lá na frente, a gente vai ter que entender fácil o nosso modelo. Show de bola. Só que eu ainda tenho lá na pasta, se você ver, 2 arquivos, né? Eu tenho o filmes e o de vendas. Então eu vou trazer esses 2 arquivos para dentro do meu Power BI também, beleza? Então, ó, Thalita falou aí, eu não consegui abrir a minha, tá? O que você pode fazer, Thalita? Né? Se você, cara, não extraiu a pasta, provavelmente, cara, se o teu arquivo tá zipado, né? Aqui assim, ó, arquivos usados, você tem que extrair essa pasta. Clica com o botão direito e extrair. Aí sim você vai conseguir abrir essa consulta, beleza? Então sempre, cara, se tiver com as pastas bonitinhas aqui, você vai clicar no Power BI e vai seguir o passo a passo que a gente colocou aqui na aula, tá? Então, ó, sempre. Tô dentro do Power Query, vou vir aqui em nova fonte, tá? Então, ó, vim aqui em nova fonte, vou marcar, por exemplo, o Excel, que eu quero importar uma planilha aqui para dentro.
Então, ó, vim aqui no Excel. Pum, beleza, cliquei aqui no Excel. O que eu vou fazer depois de clicar no Excel? Depois que eu clicar no Excel, eu já importei a minha base de cliente. O módulo 1 não está em PDF, não. Está em... O que está em PDF? Ó? Não tem nada em PDF aqui. O material da aula, se você ler esse PDF aqui, provavelmente é o PDF que abriu, né? O que a gente vai ver? Esse PDF tem umas orientações. Tem uma frase escrita assim: para você baixar o arquivo, clique aqui. Você vai clicar nele e vai baixar essa pasta inteira. Beleza? Então, ó, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou vir aqui em nova fonte, clicar em Excel. Beleza. Depois que eu cliquei em nova fonte Excel, eu vou clicar aqui em vendas. Show de bola. E aí eu vou dar aqui um abrir, ó. Beleza? Então, ó, cliquei aqui em vendas Atuar Buster. Abrir, tá? Então, cliquei aqui no abrir. Pum, beleza. O que eu vou fazer? Eu tô abrindo a base de vendas agora. Tranquilo? Então, o que eu tô fazendo aqui? Tô pegando uma outra base do meu Power BI e conectando com o Power BI. Tranquilo? Galera que teve dificuldade, tá? Eu não vou conseguir tirar as dúvidas especificamente. O que você pode fazer? Se você voltar à live, tá? Tipo, volta o ponteirinho do YouTube, você vai conseguir ver tudo que passou do vídeo ainda. Então, você marca naquela parte e continua vendo o vídeo dali. Se você teve alguma dificuldade muito pontual, beleza? Tipo o Abel, ele falou, pô, eu perdi 10 minutos de vídeo. Atrasa o vídeo ali em 10 minutos que você vai conseguir abrir o passo a passo. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou clicar aqui, ó, em planilha 1, depois que eu conectei com a base de vendas, ó, selecionei aqui, e aí eu já tenho aqui todos os filmes que foram alugados nessa locadora, tranquilo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Beleza, tem aqui os vídeos alugados, vou clicar aqui no OK, porque eu já estou dentro do Power Query, ou seja, o Power BI ele já me entende que eu quero transformar ali aqueles dados e não dá aquela opção ali transformar dados que tinha antes, tá vendo? Então, cliquei aqui no OK, ó, pum, beleza. O que eu vou fazer aqui? Ele já vai trazer, ó, a planilha 1 para cá, tá vendo? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fechar esse cara aqui, não tem problema nenhum. E aqui, ó, eu vou marcar, por exemplo, ó, planilha 1. Cliquei nessa consulta, vou vir no nome dela e aí eu vou colocar, por exemplo, registro de locações, beleza? Então, a gente vai identificar por que eu estou chamando bases de bases e outras bases de registro, tá? A gente vai ver quais são os comportamentos dessas bases. Vou dar um OK aqui, ó, dei um Enter, pum, beleza, dei um Enter. E aí, o que eu estou fazendo aqui basicamente, eu estou pegando aqui e, cara, tendo aqui o registro de locações. Ou seja, todo filme que foi alugado, aqui eu tenho aqui um código para essa locação. Ou seja, eu tenho aqui quanto que transacionou financeiramente aqui dentro dessa base. Então, aqui eu tenho quem comprou e as informações desses caras que compraram. E aqui eu tenho quando esses caras compraram, quando devolveram, quem são esses caras, qual filme que alugou e tudo mais. Beleza? E aí, se você reparar, eu vir aqui em nova fonte, tá? E clicar em Excel, eu tenho só, cara, a base de vendas e a base de cliente. Por que eu tenho só a base de vendas e a base de cliente? Se quando eu chego aqui na pasta em base de dados, eu tenho 3 arquivos aqui. Esse cara de filmes não aparece aqui para mim lá no meu Power BI. É um erro do Power BI isso? Não, não é um erro. Por que esse cara não é um erro do Power BI? Se você parar para ver, o que acontece aqui eu tenho aqui planilha do Microsoft Excel, planilha do Microsoft Excel, e esse cara aqui é um arquivo de valor separados por vírgula, ou seja, CSV, né? É um arquivo com extensão CSV. Então, na hora de eu importar, por exemplo, um CSV para dentro do meu Power Query, ou para dentro do meu Power BI, eu não posso clicar aqui em Excel, ó. Aonde eu tenho que clicar? Eu tenho que clicar aqui, ó, em texto CSV, porque são 2 formatos diferentes, beleza? Então, eu cliquei aqui em texto CSV, maravilha, e aí eu vou selecionar aqui a base de filmes, ó, da Atuar Buster, que é a locadora que a gente vai utilizar, né, como exemplo nesse modo. Tranquilo? Então, ó, beleza. Cliquei aqui em abrir, tá? Então, por exemplo, cliquei aqui em abrir, maravilha. E aí o que a gente vai fazer aqui? Se você reparar, o próprio Power BI, ele já entende que aquilo ali é uma base. Por quê? O CSV dentro do computador, ele só pode ter uma aba. Então não faz sentido ele perguntar qual planilha eu quero trazer daquele arquivo CSV. O CSV é um só. Então, eu não posso chegar aqui, cara, e escolher a planilha dentro do arquivo CSV. Ele fala, o arquivo CSV só tem uma planilha, então, beleza, eu vou deixar esse cara, né, e trazer ele para cá mesmo. Show! Pode ser que o teu computador tenha ficado assim, tá? Pode ser que o teu computador tenha dado isso aqui. Se ele deu isso aqui, o que você vai fazer, tá? Só para eu voltar. Beleza.
vou conectar lá com CSV, tudo mais, direitinho, show de bola, né? Se ele deu aquilo ali, você vai procurar em 1252 europeu ocidental, você vai procurar o sem nada, tá? Você vai deixar aqui nenhum. Se ele tá no nenhum aqui e tá com aqueles caracteres, você vai procurar aqui dentro o 1252, europeu ocidental, ó. 1250, 1252, ó, europeu ocidental. Você vai clicar nesse cara e aí ele vai entrar no formato padrão, tá? Isso aí é um problema, às vezes, de computador para computador, beleza? Então, isso aí pode acontecer contigo, show de bola, e aí eu vou clicar aqui no OK, tranquilo? Então, cliquei aqui no OK, maravilha, e aí eu já tenho aqui, ó, Filmes Atuar Buster. O que eu vou fazer? Ao invés de Filmes Atuar Buster, eu vou deixar aqui, ó, o nome dessa consulta, então clico nela, clico aqui no nome, ó, e vou botar base de filmes, beleza? Então, cliquei aqui em base e selecionei base de filmes. Ok, dei um Enter. E aí, vamos lá. Eu vou padronizar os nomes das minhas consultas. Por quê? Toda vez que eu vir aqui a palavra base, eu entendo que aquilo ali é uma informação qualitativa, tá? Ou seja, eu estou padronizando o modelo de dados dentro do meu Power BI. Toda vez que eu vir a palavra base, é uma planilha, é uma consulta qualitativa, ou seja, com informações referentes a algo, né? E toda vez que eu vir a palavra registro, eu vou ter informações de fatos registrados, tá? Então, a gente vai ver no detalhe o nome dessas tabelas aqui, que tipo de tabelas são essas mais para o final, tá? Então, eu tenho aqui base de filmes, ou seja, informações dos filmes, base de cliente, tá? E aí, além disso, o que a gente trabalha, né? Por exemplo, dentro do Power BI. É horrível você ter um curso de Power BI, por exemplo, que te ensina, cara, só apertar botões dentro do Power BI. O objetivo do Power BI é que você consiga analisar negócios, tá? Então, é você ter inteligência de negócio para plotar gráficos. Então, como que você pega inteligência de negócios dentro do Power BI, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, módulo 1, né? Exemplo, aqui a gente tem a plataforma da Atuar e o que a gente faz aqui? Cara, a gente faz uma locadora, beleza. Esse é um negócio. Depois, a gente pega e analisa um aplicativo de streaming. Exemplo. Por quê? São dois aplicativos de filmes que têm indicadores totalmente diferentes. Enquanto na locadora a gente vai ver aqui, vai ter, cara, ver localidade, para onde eu vou mandar os filmes e tudo mais. Aqui você tem que monitorar muito mais o comportamento do usuário no teu aplicativo. Gestão de estoque, né? Exemplo, você pode, cara, ter gestão de estoque ali para você fazer numa loja de celular, alguma coisa assim. Então, como que você pega, cara, inteligência de negócio com Power BI, fazendo projetos, metendo a mão na massa. Você não vai, cara, pensar em decorar nada. Você vai analisar aquilo ali e ver o que é importante para a gente plotar, beleza? Então, esse é o objetivo aqui, que vocês ganhem, cara, inteligência de negócio com o Power BI. Era muito mais fácil para a gente fazer, cara, não, clica aqui, aperta aqui e tudo mais, mas a gente vai te ensinar a pensar no Power BI. Por quê? Te ensinando a pensar, você vai se desenvolver muito mais rápido. Você vai aprender a farejar ali, mais ou menos, né, o que você precisa fazer dentro de cada parte da ferramenta. E não você só ensinar onde é cada coisa, beleza? Então, a gente vai tentar te ensinar a pensar ali dentro do Power BI. Beleza. Trouxe todas as consultas para cá, para dentro. E o que a gente vai fazer aqui cara, eu preciso analisar as minhas consultas de uma forma que eu consiga me organizar, né? Então, o que eu gosto de fazer particularmente, né? Isso aqui é uma orientação. Analisa, na hora que você for, cara, ver as tuas consultas, vê elas de cima para baixo. Por quê? Porque você vai bater aqui, vai analisar toda essa aqui, vai tratar os dados e tudo mais. Depois você vai passar para a segunda. Vai analisar tudo aqui, tratar os dados e tudo mais. Depois você vai passar para a terceira. Analisar tudo mais. Imagina se você tivesse, cara, que 10 consultas aqui dentro de um modelo. Você poderia se perder. Então, sempre faz de cima para baixo. É o jeito que eu, particularmente, gosto de analisar aqui as minhas consultas. Show! Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou começando a entender agora quais dados tem aqui no meu modelo. Então, eu tenho aqui uma base de clientes, que eu tenho o ID do meu cliente, ou seja, cada cliente tem um ID dentro da minha loja, que é único. Tem aqui um CPF, ou seja, cada cliente tem um CPF, o nome e o sobrenome. E aí, a gente vai começar, cara, a tratar dados aqui dentro do Power BI. E aí, eu tenho basicamente duas maneiras de tratar dados. Primeira maneira é a guia transformar. Ou seja, a guia transformar eu vou pegar essa coluna e transformar essa coluna. Beleza? Então, o que eu vou transformar essa coluna? Eu vou substituir o valor que está nessa coluna pelo valor transformado. Esse é um passo.
Segundo passo é a guia adicionar coluna. Ou seja, ao invés de chegar aqui, por exemplo, eu quero botar em minúsculo, tá? Então eu quero colocar em minúsculo esse nome aqui. Na guia transformar, essa guia aqui vai estar em minúsculo, beleza? Eu transformei essa coluna para minúsculo. Na guia adicionar coluna, ó, que é aqui do lado, na hora que eu faço a mesma coisa, eu vou jogar uma coluna lá no final da tabela com o dado transformado, tá? Então essa é a principal diferença entre a guia transformar e a guia adicionar coluna, tá? Então eu estou pegando aqui e eu vou trabalhar aqui dentro com a guia transformar, beleza? Então aqui a gente sempre vai trabalhar com a guia transformar. Então, beleza. Eu quero colocar aqui no nome, né, colocar eles com a primeira letra em maiúsculo. Como que eu vou fazer para colocar a primeira letra em maiúsculo? Eu vou chegar aqui, né, e aí eu tenho aqui página inicial, que aí, cara, é tudo mais básico, tudo mais, transformar, e aí, repara só, o Power BI, cara, ele é muito intuitivo. Se você parar para ver, a cara dele é igual ao Office, né? É igual ao Excel, é igual ao PowerPoint, é igual ao Word. Eles quiseram manter esse mesmo formatinho aqui de cima. Galera que já tem experiência aí. E aí, isso aqui, ó, sempre nas minhas colunas, ele vai me identificar. Isso aqui é uma coluna de número para mim, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3 é uma coluna de número. Já esse cara aqui é uma coluna de texto, ó. Tá vendo? Tá escrito aqui, ó. A, B, C. Beleza? Então, isso aqui é uma coluna de texto. Show! O que eu estou fazendo aqui? Se eu quero transformar essa coluna e essa coluna é uma coluna de texto, aonde que eu vou mexer? Tá vendo aqui que tem várias subdivisões? Ó? Tabela, qualquer coluna, coluna de texto, coluna de número, coluna de data. Ou seja, quando eu quiser mexer numa coluna de número, eu vou ter que usar esses caras aqui. Quando eu quiser mexer numa coluna de texto, eu vou ter que mexer com esses caras aqui. Quando eu quiser mexer numa coluna de data, eu vou ter que usar esses caras aqui. Certo? Então a gente começa a entender que não é decorar aonde está escrito cada coisa, quais são os passos para você fazer determinadas ações. A gente começa a ver que a estrutura do programa ela tem uma lógica para facilitar o entendimento do usuário, beleza? Então se eu quero uma coluna de texto, eu vou vir aqui, ó, beleza? Eu quero deixar esses caras todos com a primeira letra em maiúsculo. Então eu vou vir aqui em analisar, por exemplo, cliquei na setinha. Não é nada disso. Extrair. Primeiros caracteres, tudo mais, isso aqui é quando eu quiser extrair uma cadeia de caracteres dentro de uma coluna. Não é isso que eu quero. Dividir coluna. Ah, eu quero dividir essa coluna em 2, 3, 4, 5? Não. Então eu só posso vir aqui no formato. Tá vendo? Então eu não ensinei para vocês decorarem onde está cada informação. É sempre vocês a pensarem aonde você vai clicar, tá? Então, beleza. Agora, ó, eu tenho aqui o formato que vai deixar, colocar cada palavra em maiúscula. E se você passar o mouse ainda, o que acontece? Converte a primeira letra de cada palavra em maiúscula. Ali embaixo, ó, tá vendo? Tem uma janelinha que ele abriu. Converte a primeira letra de cada palavra das colunas selecionadas em letra maiúscula. Ou seja, o Power BI está te falando. Aqui é uma coluna de texto, então você vai ter que mexer nela aqui. Vem no formato dela, passa o mouse que ele vai te escrever. Ó. Beleza, colocar cada palavra em maiúsculo. Transformei uma coluna que estava com tudo em maiúsculo para primeira palavra em maiúsculo, para a primeira letra em maiúsculo. Beleza? Vou fazer a mesma coisa para uma coluna de sobrenome, mas a gente não vai fazer desse mesmo jeito, beleza? Antes de tudo, uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Aqui, eu tenho aqui um cara que se chama etapas aplicadas. Tá vendo esse cara aqui? Esse cara aqui é equivalente ao Ctrl Z do Power Query. Na hora que você clica aqui no xizinho, ó, a coluna vai voltar para maiúsculo, ó. Pum. Então, sempre que você errar um passo, você clica no xizinho ali, que ele vai voltar para você, tá? Então, eu vou clicar aqui, vir no formato, colocar cada palavra em maiúscula. Beleza. Supondo que eu não saiba, tá? Supondo que eu não saiba fazer isso que a gente fez agora. O que eu vou fazer é toda e qualquer ferramenta da Microsoft que você não souber fazer alguma coisa, você vai pegar, selecionar o objeto que você quer mudar, tá? Então eu quero mudar essa coluna. Clico com o botão direito em cima dela. Ponto. Se eu abrir o Excel e quiser fazer alguma coisa, por exemplo, para vocês entenderem a lógica. Tá, eu quero fazer aqui, cara, com uma célula. Clicar com o botão direito na célula, vai aparecer uma porrada de informação. Numa linha, uma porrada de informação. Numa coluna, uma porrada de informação. Se eu quiser fazer, cara, num gráfico, clicar com o botão direito, vai aparecer uma porrada de informação. Então, sempre seleciona o objeto que você quer alterar, clica com o botão direito. Não sabe fazer qualquer coisa, clica com o botão direito no objeto. Beleza? E aí a gente vai começar a perceber mais algumas semelhanças que vocês vão ver, tá? Então, primeiro de tudo, cara, olha só. Aqui, ele te dá tudo o que você pode fazer. Você vai passar o mouse de curioso e vai ver aqui, ó, a mesma coisa que você viu aqui, ó, maiúscula, minúscula, colocar cada palavra em maiúscula.
maiúscula, minúscula, colocar cada palavra em maiúscula. Tá vendo? Então, não é sobre decorar o que você precisa fazer, e sim sobre entender como é a utilização da ferramenta. Beleza? Cliquei aqui em colocar cada palavra em maiúscula, pum, maravilha, já tenho essa coluna aqui em maiúscula. Show? Show de bola. O que eu vou fazer aqui agora essa coluna aqui eu vou deixar por último, tá? Que ela tem um toquezinho especial que a gente precisa fazer. Então, vou chegar aqui pro lado, e aí eu tenho alguns problemas aqui. Primeiro problema, né? E-mail, essa coluna aqui, ela tá em maiúscula. E-mail é sempre minúsculo. Então, como é que eu vou fazer? Clico nela, venho aqui na guia transformar, por exemplo, venho aqui em formato, né? Depois que eu venho aqui em formato, cliquei aqui em minúscula, beleza? Então, cliquei aqui em minúscula e eu já transformei aqui o meu e-mail, todo mundo para minúsculo. Galera, queria um feedback de vocês até agora, como que tá ritmo da aula, tá? Devagar, rápido demais, cara, didática ok, faz sentido? Não? Deixa no chat aí para mim por que eu falo isso, tá? Cada turma é uma turma, beleza? Então eu tô pegando aqui uma galera que pode ter, cara, dificuldade com alguma coisa e tudo mais. Então, até aí, deixa aí, ritmo da aula, como que tá? De boa? Tranquilo? Pablo falou, excelente, Raine, tudo ok, tranquilo. Naomi falou, bom, Naomi ou Naomi? Beleza? Thiago falou, ok, Pelegrino top, Rogerinho, a figura, cara. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Beleza. Agora, eu coloquei aqui todo mundo no e-mail. Tranquilo. Então, o que eu vou fazer aqui se você reparar, eu tenho alguns e-mails aqui que tem espaço. Tá vendo? Então, ó, eu tenho aqui, Ana Liz tá com espaço. João Guilherme tá com espaço, tá? Eu vou pegar aqui e fazer o seguinte. Eu tenho que remover esses espaços, né? Pegar um espaço, substituir por vazio. Só que eu não sei, tá? Eu não sei, beleza? Substituir por espaço. Tô aqui com o Power BI, resolvi me aventurar na empresa, não sei substituir. Como é que eu vou fazer? Não sei fazer uma alteração, né? Num objeto que eu quero dentro das ferramentas da Microsoft. Já passei o macete. Botão direito do mouse. Pum, beleza. Botão direito do mouse. Show de bola. Depois que eu apertei o botão direito do mouse, o que eu vou fazer aqui? Cara, eu tenho aqui diversas coisas. Eu preciso transformar, né? Substituir espaço por vazio. Aqui, remover não é duplicar, remover duplicados, remover erros, alterar tipo, transformar, substituir valores. Isso aqui é o cara que eu vou usar. Mas, se você reparar, vamos no detalhe da ferramenta. Esse cara aqui, ó, ele tem um íconezinho. Era um 1zinho e aqui ele virou um 2. Tá vendo? Ó, tem esse íconezinho aqui. Será que se eu procurar esse ícone, né, faz sentido eu achar ele aqui em cima? Vamos lá. Vamos raciocinar aonde pode estar esse ícone dentro dessa coluna. Como é que eu vou raciocinar? Eu posso substituir valores em uma coluna de número? Posso, né? Substituir 7 por 2. Posso. Posso substituir valores numa coluna de data? Por exemplo, barra por espaço. Posso. Posso substituir valores numa coluna de texto? Espaço por vazio. Posso. Então, o que eu vou fazer? Eu posso substituir qualquer coluna, concorda? Em qualquer tipo de coluna eu posso substituir valores. Opa, eu tenho um cara aqui, ó, que se chama qualquer coluna. Então, eu vou procurar ele aqui. E aí, se você reparar, ó, o íconezinho que estava aqui, 1 e 2, tá exatamente aqui, ó, dentro de qualquer coluna, no 1 e 2. Tá vendo? Então, eu vou clicar nesse 1 e 2 aqui, ó. Beleza? E aí, ele vai abrir o substituir valores para mim. Tranquilo? Então, assim, o que a gente quer passar aqui para vocês, tá? É mais do que decorar o que você precisa fazer. Beleza, decorar você vai conseguir, por tanto que você repetir, você vai conseguir. Mas dessa maneira, o teu aprendizado, ele é muito mais exponencial, porque você entende aonde você tem que clicar. Então, eu vou clicar, valor a ser localizado, no espaço, ó, então cliquei no espaço, substituir por, deixei vazio, tranquilo? Então, deixei vazio aqui, dou um ok, pum, maravilha, e aí eu substituí todo mundo, ó, que estava com espaço. A Ana Liz, ela estava com espaço aqui, então o que eu vou precisar fazer? Tirei o espaço dela, olha lá, já está todo mundo certo. Beleza? Então, peguei aqui e substituí, tratei esses e-mails. E aí é muito importante, né, que aqui nas etapas aplicadas, vocês comecem a registrar, né, as etapas que vocês fizeram. Por exemplo, aqui eu troquei, né, a palavra, aqui nessa etapa, ó, cliquei aqui em colocar cada palavra em maiúscula, tá vendo? Aqui estava o nome e o sobrenome. Então, essa aqui, o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui e renomear essa etapa. Para quê? Quando uma pessoa pegar o meu arquivo no Power BI, na hora que ela ver as alterações que eu fiz,
vai estar tudo documentado ali para ela. Então eu posso clicar aqui, ó, como é que eu edito esse cara? Por exemplo, não sei editar, né, uma etapa de uma consulta. Vou clicar com o botão direito naquele objeto, que é a etapa que eu quero renomear. Vai aparecer aqui para mim, renomear. Ó. Renomear, vou colocar colunas, nome e sobrenome em maiúscula, em primeira maiúscula, beleza? Então, vou botar aqui em maiúscula. Galera do Excel aí, tamo junto, tá? Então, ó, em maiúscula. Show. Ou seja, beleza. Texto em maiúsculo. O que eu fiz aqui? Peguei aqui, ó, e substituí texto em minúsculo. Ó. Então, aqui o e-mail estava maiúsculo, aqui eu substituí e-mail por minúsculo. Então, ó, por exemplo, semelhança de novo. Se eu apertar F2 aqui, ó, ele entra para mim na etapa. Por quê? Na hora que eu selecionar, por exemplo, né, uma célula no Excel e apertar F2, eu entro na célula. Na hora que eu selecionar uma etapa aqui e apertar F2, eu entro nessa etapa. Beleza? Então, ó, com F2 ele também funciona. Se você está de notebook e o teu F2 fez isso aqui no brilho, ó, você pode pressionar FN F2. Beleza? Então, ó, FN F2. E aí esse cara, né, eu coloquei aqui, ó, coluna e-mail em minúscula. Beleza? Então, ó, já botei e-mail em minúscula. E aqui, ó, eu vou colocar substituir espaço por vazio em e-mail. Beleza? Então, eu coloquei dessa forma. Então, estou substituindo espaço por vazio e e-mail. Ou seja, eu consigo ver ali, passo a passo, as alterações que eu fiz. Então, tão importante quanto fazer um dashboard é você tratar o modelo de forma que as pessoas consigam entender. Beleza? Então, isso é uma premissa, cara, que você tem que adotar para todos os dashboards que você construir. As suas etapas têm que estar renomeadas. Por quê? Boa prática. Boa prática de utilização da ferramenta. É horrível você pegar um código de uma pessoa que, cara, esteja todo ruim, sem comentário. Então, assim, isso aqui é o comentário de um código, né? Para galera que programa Java, VBA, R e etc. Beleza? Então, isso aí é uma boa prática que você pode utilizar. Beleza. Aí eu tenho aqui, ó, bairro. O que eu preciso fazer? Todos os bairros, ó, eles estão aqui, ó, com um hífenzinho. Então, eu preciso substituir o hífen por espaço. Beleza. Clico com o botão direito na coluna. Vem aqui em substituir valores. Tranquilo? Substituir valores. Pum. Maravilha. Valor a ser localizado seleciono valor a ser localizado, que é o hífen que eu quero substituir. Substituir por espaço. Ó. Então, eu clico aqui no espaço, dou um OK ou um Enter, e aí esses caras já foram substituídos para mim. Tá vendo? Então, dessa maneira, eu consigo substituir as coisas de forma muito fácil. E aí eu vou botar aqui, ó, valor substituído. Substituir. Né? Já vou pegar até a coluna aqui de cima, ó. Então, dei um Ctrl C aqui. Colo aqui embaixo, substituir hífen por espaço em bairro. Olha lá. Ou seja, aqui eu já entendo. Aqui, ó, eu substituí hífen por bairro, por espaço em bairro. Beleza? Vou colocar esses caras em maiúsculo agora, em primeira maiúscula. Então, ó, clico na coluna, é uma coluna de texto, tá vendo? Formato, colocar cada palavra em maiúscula. Pum, beleza. Consigo colocar cada palavra em maiúscula. Então, eu vou colocar aqui, ó, pego aqui, ó, por exemplo, né, a do nome e sobrenome, que eu fiz a mesma coisa, e aí eu coloco aqui, ó, na etapa renomeada. O que eu posso fazer aqui? Colocar, por exemplo, coluna, bairro, em maiúscula, beleza? Olha lá, eu já consigo, cara, ver ali a minha coluna bairro, tranquilo? Show de bola. O que eu vou fazer aqui agora? Cidade e estado, eu vou tratar esses caras. Então, eu clico com o botão direito, né? Vou colocar todo mundo em primeira maiúscula, então vem aqui em transformar, colocar cada palavra em maiúscula, e estado, eu vou colocar todo mundo em maiúsculo de fato, tranquilo? Isso otimiza muito o tempo de alguém mexer. É exatamente isso. Tá? Então, você vai otimizar o tempo da pessoa, cara, para ela não ter que ficar olhando ali o que você fez na base, você já tem ali. Ela só vai ler o que você fez ali naquela base. Ela não vai precisar ficar clicando coluna por coluna, tá? Então, você vai vir aqui no estado e aí você vai colocar aqui, por exemplo, cara, para todo mundo em maiúscula. Então, você vai vir aqui em transformar e aí depois o meu transformar foi para minha segunda tela. Então, eu vou vir por aqui, porque está no final, beleza? Então, eu vou vir aqui ó, no formato, maiúscula, show de bola. E aí, esse cara aqui entrou no estado, beleza? Então, primeira base, esse cara aqui já feito. Ó. Então, aqui, ó, texto em maiúscula. Então, o que eu fiz aqui? Coluna estado em maiúscula. Olha lá. Coluna estado em maiúscula. Olha lá. Então, eu já tenho ali no passo a passo, cara, todas as etapas que eu apliquei dentro da minha consulta.
Vou partir para a minha próxima consulta, beleza? Então, cliquei aqui no registro de locações. Maravilha. E aí, o que a gente vai fazer preciso analisar esses caras, tá? Então, o que eu vou fazer aqui código de locação. Esse cara aqui está em número. Beleza. Faz sentido? O que é o código de locação? Cada locação que eu fizer na minha locadora, eu tenho um código que representa aquela venda, tá? Então, beleza. Fez sentido. CPF do cliente está em número. Show de bola. Perdão, vou voltar aqui para a base de cliente, tá? Porque aí eu tenho que tratar a data de nascimento aqui, tá? Então, o que eu preciso fazer aqui? Que eu esqueci dela, perdão. O que eu vou fazer aqui? Para tratar a data de nascimento, eu preciso fazer o seguinte. Eu venho aqui, se eu selecionar só a data, o problema dela é que aqui ela tá, por exemplo, 1/6, beleza, na teoria 1º de junho, 2/12, 1980, 2 de dezembro. Só que eu tenho aqui 0922, tá vendo? Então esse 0922 é um problema. Por quê? Porque a data, primeiro, tá no formato americano e segundo, ela tá com uma coluna de texto aqui, ó. Tá vendo? Então isso é muito comum de acontecer. O Power BI ou o Excel, né, na hora que você está mexendo e importa, não entender que aquilo ali é uma coluna, né, de outro formato. Então o que eu vou fazer aqui? Se eu chegar aqui simplesmente e só selecionar a data, né, clico aqui nesse ABCzinho da coluna e seleciono aqui data, não vai funcionar, tá? Então, cara, na hora que eu clico em data aqui não funciona, vai me dar um erro. Por quê? Porque esse cara aqui não entende, ele está tentando transformar essa data para formato do Brasil, em português. O que a gente vai fazer para tratar para o formato americano? Eu vou clicar nela aqui no ABCzinho. Depois que eu cliquei nela, eu vou vir aqui ó, usando a localidade. Beleza? Por quê? Porque eu preciso usar a localidade de outro país. Então eu clico nela aqui. Maravilha. E aí o que a gente vai fazer depois que eu usei a localidade, eu vou falar, beleza, que tipo de dado que você quer que essa coluna seja? Eu quero que seja uma coluna de data. Então eu vou clicar aqui no texto. Depois eu venho aqui para data, ó, clico aqui em data. Maravilha, cliquei numa coluna de data. Localidade. Aonde que você quer que ela represente uma data? Ela representa uma data de qual país? Dos Estados Unidos, que está em inglês, concorda? Então eu clico aqui na localidade. Para eu não ter que ficar caçando Estados Unidos aqui, ó, que nem um louco, eu vou pegar, passar o mouse aqui na lista de países e digitar o I, de inglês, ó. Ele já fica aqui no inglês engatilhado para mim, ó, tá vendo? Depois é só eu rolar um pouquinho para baixo. E eu já tenho, ó, inglês Estados Unidos, beleza? Isso é uma possibilidade para mim, ó. Então, cliquei aqui no inglês dos Estados Unidos. Show! Depois que eu dou um OK aqui, o que vai acontecer? Na hora que eu dou o OK, ó, esse cara aqui vai virar um calendário, tá vendo? Então, esse cara aqui representa agora uma data para mim. Se você reparar, antes ele estava até do lado esquerdo, ó, tá vendo? Aqui, ele era um texto e estava aqui como um texto. Agora, o número ele fica até em itálico, tá vendo? Que representa ali do lado direito uma data. Ou seja, aquilo ali é uma data para mim dentro do Power BI. Tranquilo? Então agora eu transformei essa coluna de data. Show de bola. Vamos para a próxima consulta para a gente já matar aqui os problemas que a gente tem. Tranquilo? Então o que eu vou fazer aqui? Tá um calor do cacete aqui, então eu vou tirar o casaco de boa, rapidinho, né? E aí, show de bola. Cara, tô aqui com o registro de locações, então o que eu vou fazer aqui? Cara, eu tenho que entender o que é essa base primeiro, tá? Então eu já tenho aqui o registro de locações e aí foi aquilo que eu falei. Isso aqui é um registro, cara, que registra cada venda, basicamente. Então eu já tenho aqui a locação 13018 ocorreu pelo cliente tal, foi o filme Procurando Nemo e esse filme é de animação no dia 6/7/2011. Isso aí ocorreu dentro dessa locadora. E a gente vai começar a tratar alguns dados aqui. Código da locação é um número, beleza. CPF é um número, ok, tá como formato de número aqui. Atenção a esse formato aqui, geral, tá? Por exemplo, por que eu vou te dar atenção sempre que você estiver trabalhando em qualquer software de base de dados, tá? Access, SQL, Power BI, para você editar as consultas aqui, sempre que você tiver uma consulta, cara, não trabalhe com formato geral aqui, trata essa coluna. Por quê? Porque, por exemplo, quando você tem um filme aqui, o que o geral representa? O Power BI meio que, a grosso modo, para você entender, ele fala assim, cara, o que é texto, o que tem letra, eu vou considerar como texto. O que só tem número, eu vou considerar como número. É isso que ele vai fazer. Só que se você parar para ver, eu tenho aqui, esses caras aqui estão sendo considerados como texto, mas eu tenho alguns filmes que tem só números. Por exemplo, 300 é um filme que só tem número. Cara, 1917 é um filme que só tem número. 2012 é um filme que só tem número. Então,
Isso aqui vai me atrapalhar na hora de eu tratar os dados. Por quê? Porque esse cara aqui ele vai estar considerando um número, esse cara aqui ele vai estar considerando um texto. Então eu tenho duas informações ali numa coluna. Isso não pode existir, beleza? Então o que eu vou fazer? Sempre vou tratar filme como texto. Então como é que eu mudo esse cara? Eu clico aqui no ABCzinho, ó, em filme, e aí eu mudo só para formato de texto aqui. Por quê? Porque eu estou tratando esse cara como palavras. Eu não quero que trate como um número. Exemplo do 300. Ó. Tá vendo que ele está aqui do lado direito? Quando eu clicar aqui no texto, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui, ó, e vai selecionar 300. Ó. Ele já está do lado esquerdo da minha coluna. Então, aquilo ali representa um texto para mim. Eu não estou necessariamente mais tratando um número ali naquela coluna, beleza? Então, dessa maneira eu consigo, cara, ter aquilo ali. Maravilha. Agora, o que eu vou fazer aqui? Gênero, texto, beleza? Não tem como gênero ser um número, né? Data de locação, ali, já está com um calendáriozinho aqui para mim, isso é uma data. Data de devolução, beleza, já está com um calendáriozinho aqui para mim, isso é uma data. Valor, o que vai acontecer com o valor? Eu posso colocar ele em outro formato. Por exemplo, aqui ele está como formato de número inteiro, ó, número decimal, tá vendo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso clicar nele e aí eu posso colocar aqui, ó, como número decimal fixo, por exemplo, que é equivalente ao formato de moeda, tá? Então, na hora que eu clico nele aqui, ó, tá com um cifrãozinho, e aí eu tenho algumas opções. O que eu vou fazer aqui? Sempre que ele te der essa opção, alterar tipo de coluna, você vai clicar aqui, ó, em adicionar nova etapa, beleza? Por quê? Ele está perguntando, como você mudou o formato de uma coluna anteriormente, eu posso cortar um caminho aqui para você e colocar nessa etapa aqui, ou você quer que eu adicione uma etapa nova na configurações de consulta? Quanto mais detalhado as suas configurações de consulta, melhor. Então, eu vou clicar aqui em adicionar uma nova etapa. E aí, ó, tá vendo? Tipo alterado 1. Ou seja, aqui ele mudou lá atrás o que a gente mudou, tá vendo? A parte do filme, ó. Aqui, filme ABC. Aqui ele foi para ABC. Na hora que eu venho aqui, por mais que seja a mesma alteração para o Power BI, eu pegar e transformar o formato de uma coluna, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou mudando colunas diferentes. Então, eu vou vir aqui nas etapas aplicadas, vou dar um renomear, e aqui eu vou chegar e vou falar, beleza, aqui a coluna filme, para formato texto, e aqui a coluna valor, para formato moeda. Tá vendo? Formato cifrão, vou botar assim, beleza? Então, olha lá, coluna valor para formato cifrão. O que eu tô fazendo ali? Eu tô, cara, fazendo passo a passo do que eu fiz, para que uma pessoa trate isso aqui na hora que ela vai... Exemplo, empresarial mesmo, falando disso, tá? Tem um dashboard, né? Imagina que eu sou atuário júnior numa empresa, tá? E aí, a minha responsabilidade é fazer esse dashboard. Na hora que eu for para atuário pleno e o estagiário for promovido para atuário júnior, e eu tiver que passar essa tarefa para o estagiário, que virou júnior, eu não vou chegar e falar assim, ó, se vira. O estagiário vai ter tudo mastigadinho ali, ou seja, eu não vou precisar gastar meu tempo explicando para aquela pessoa. Eu vou focar mais em pegar as atividades de pleno, por quê? Porque as minhas atividades de júnior estão todas redondas e a pessoa consegue ver facilmente. Então, na hora que ele abrir ali o dashboard, ele vai ver tranquilamente aquilo ali, beleza? E aí, a última consulta, cara, que a gente vai tratar para a gente começar a fazer os gráficos é a base de filmes, tá? Então, agora a gente vai ver a base de filmes e a gente tem poucas coisas para fazer aqui. Primeiro, vou mudar o nome dessa coluna aqui. Como é que eu mudo o nome de uma coluna? Clico na coluna que eu quero, maravilha, e aí eu seleciono aqui, ó, renomear. Tá lá embaixo, tá vendo? Então, sempre, cara, clica o botão direito na coluna que você vai ter. E aí, ao invés de title, né, que é título em inglês, eu vou colocar filme, beleza? Então, ó, filme, dou um enter, e aí o que acontece? Esses caras aqui, ele vai ser renomeado para filme. Repara, já tá em ABC, tá vendo? Então, ó, o 2012 aqui, ó, olha lá, ele realmente, cara, tá como texto. Por quê? Se ele tivesse como número, ele estaria lá do outro lado, né? Então, eu já tenho aqui uma coluna de filme certinha. Beleza, vou colocar aqui, ó, coluna filme renomeada. Maravilha. Então, eu já renomeei a coluna filme. Ó. Coluna filme renomeada, eu já tenho ali nas minhas etapas. Show! Gênero. Cara, eu não preciso ter... Assim, essa base aqui é uma base de... Cara, informações dos filmes. Características dos filmes. Então, o que eu vou fazer? Eu não preciso ter 3 gêneros. O filme não precisa ser de comédia, animação e aventura. Ele vai ter um gênero só. Beleza? Então, eu vou pegar e selecionar esses 2 gêneros aqui e, cara, apagar.
né, essas colunas aqui da minha consulta. Então eu clico aqui com o botão direito nessa coluna, remover. Depois eu clico aqui com o botão direito na coluna gênero, remover de novo. Ó. Então eu já consigo, cara, ter as colunas gênero 2 e gênero 3 removidas. Ó. Então vem aqui nas etapas, colunas gênero 2 e gênero 3 removidas, tá vendo? Então, dessa forma, eu consigo renomear remover essas colunas ali. E tô, cara, colocando ali nas minhas etapas aplicadas, bonitinho o que eu fiz. Beleza. Nota, tá ok, ela tá como um número, ó. Beleza, tá indo de 0 a 100, show de bola. Tempo de filme em minutos, tá como número, 120 minutos, 108 minutos. Beleza. Classificação no ano. Se o filme foi sucesso de bilheteria, foi o primeiro filme vendido, segundo filme vendido, terceiro filme vendido. Maravilha. E aí eu já tenho aqui, cara, a classificação etária. Classificação etária eu tenho livre, que é um L, certo? Então tem um L aqui. E depois eu tenho o 14. Ou seja, se eu tenho letras e números, eu vou tratar todo mundo como letra. Ou seja, tá no ABCzinho aqui, faz sentido. E eu tenho o estúdio aqui também. Ou seja, quem produziu aquele filme? Qual empresa produziu? Tá ali como um texto também. Receita, a gente vai ter que dar alguma mudadinha nela aqui. Então o que eu vou fazer aqui é... Beleza, vou pegar esse cara. E aí, o que eu fiz aqui é... Todo mundo eu tenho que dividir por 100, tá vendo? Então, aqui, ó, tá 00 no final, 00 no final, 00. Ele teria que ter, por exemplo, ali, né, dividir todo mundo por 100. Supondo que uma pessoa ali, na hora que foi digitar, esqueceu a vírgula. Como é que eu vou fazer para dividir uma coluna inteira por 100? Vou clicar nessa coluna. E aí, ó, repara só, naquele raciocínio que a gente falou. É uma coluna de número, tá vendo? Coluna de número. Vem na guia transformar. Qualquer coluna? Não. Texto? Não. Coluna de número. Beleza. Cheguei na coluna de número aqui. Aonde está o que eu quero fazer? Dividir por. É estatísticas? Soma, máximo, média, mediana? Não. Científico? Potência, raiz? Não é. Trigonometria? Muito menos. Arredondamento? Não é o que eu quero, né? Arredondar para cima, arredondar para baixo? Não é o que eu quero. Informações, separa ou ímpar? Não. Não é isso. Então só pode ser padrão, ó. Então cliquei no padrão. Beleza. Dividir por. Então, cliquei aqui ó, em dividir. Dividir cada número na coluna por um valor específico. Beleza, é isso que eu quero. Então, cliquei nesse dividir. Valor. Insira o número pelo qual dividir cada valor na coluna. Beleza, eu quero dividir por 100. Então, vou botar um 100 aqui. Vou marcar um OK ou dar um Enter, tanto faz. E aí, ó, toda a minha coluna já foi dividida por 100. Beleza? Dessa forma, eu consigo, cara, trazer todo mundo para cá e dividir todo mundo de forma fácil. Então, ó, coluna receita dividida, ó, receita dividida por 100. Olha lá, olha o detalhamento nas minhas etapas aplicadas. Eu já consigo ter ali a coluna receita dividida por 100. Beleza. Só vou formatar essa coluna, cara, para número decimal fixo, ó, tá vendo? Então, ó, beleza, já coloquei ali a receita, cara, como uma moedinha ali, faz sentido para mim, ó. Então, ó, coluna receita, já vou colocar aqui, ó, receita em formato cifrão. Beleza? Então, é isso que a gente vai ver aqui, né, relacionado a Power Query. Beleza? Então, assim, o que eu queria mostrar para vocês? Geralmente, a galera tem muito preconceito com Power BI, né? Tipo, cara, Power BI, Power BI, Power BI. Então, tipo, caraca, deve ser difícil. Nossa, o nome é Power BI, deve ser impossível isso. Não, na minha opinião, é mais fácil que o Excel, tá? Na minha opinião, é mais fácil que o Excel. Vocês vão ver na hora de criar os gráficos. Criar os gráficos, então, é ridículo. O que você precisa saber é pensar dentro da ferramenta. E é isso que a gente te ensina, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Para, cara, selecionar tudo relacionado a isso aqui, o que eu vou fazer é, eu clico aqui na página inicial e agora eu preciso carregar essas informações do Power Query para dentro do meu Power BI. Então, o que eu vou fazer? Eu vim aqui na página inicial e aí eu vou vir aqui ó, em fechar e aplicar. Cliquei aqui, vem aqui em fechar e aplicar, ó. Pum! E aí eu já tenho, cara, todo mundo que eu tratei, ó, vou abrir o Power BI aqui, beleza? Ele está carregando as minhas bases, registro de locações, base de cliente e base de filmes, tranquilo? Então eu já tenho aqui, cara, tudo para eu começar a fazer os meus gráficos, beleza? Então, vou tomar um gole d'água aqui, queria que vocês, até agora, o que o pessoal tá achando da aula? De boa? Sim, não? Deixem aí no chat se tá tranquilo até agora. E aí,
enquanto vocês deixam aí um comentário no chat, se inscrevam no canal também, cara, que é bem importante pra gente, cara, começar a distribuir. Se você, cara, tá achando realmente relevante esse conteúdo, cara, se inscreve aí no canal, que vai ajudar demais a gente aqui dentro do YouTube, beleza? Então se inscrevam aí, cara, que vai ajudar demais. A gente tá postando vídeos direto sobre Excel, VBA, Power BI. Então, assim, o que a gente quer aqui é, cara, cada vez distribuir mais conteúdo para vocês e que vocês aprendam mais com a gente. Samuel, tamo junto, cara. Obrigado pelo feedback. Ariel, tranquilo também. Então, cara, qualquer coisa que vocês tiverem, joga aí no chat que a gente vai fazendo uma conversa aí. Eu dei um pouquinho dessa enrolada aí, porque, Thiago, tamo junto também. Porque a maioria da galera, né, sempre que eu tô dando uma aula ao vivo, a gente tem que pensar em todo mundo, tá? Só para vocês entenderem. Tem as pessoas que têm um computador, né, de 2 GB, 4 GB, 8 GB. Então, talvez o teu computador esteja carregado há muito tempo, mas o de uma pessoa que tem um computador um pouquinho mais lento ali. Então, por isso que a gente gosta de esperar um pouquinho, beleza? Então, peço paciência pra galera aí, que a gente já vai começar a, de fato, né, abrir, né, os gráficos aqui agora. Tranquilo? Então, só passando um aviso também, no final da aula, a gente vai abrir as inscrições para o curso de Power BI completo da Atuar, tá? Então, a gente não lançou esse curso a público ainda, né? Então, a gente vai abrir as inscrições para o curso completo num valor promocional. Então, quem ficar até o final vai ganhar, além dos brindes, pode comprar o curso com valor promocional, tá? Então, a gente vai dar algum desconto, né, assim, relevante para a galera que comprar o curso até o final, que ficar até o final e comprar o curso, beleza? Então, ó, maravilha. Cara, dentro do Power BI, eu vejo que tem muita gente aí, né? Léo Vilarim, Samuel, Ariel, Ítalo, Diogo. Provavelmente vocês devem assistir futebol. Tô no chat aqui, se foram as últimas pessoas que comentaram, Abel também, né? Então, cara, o que eu gosto de fazer um comparativo dentro do Power BI? Dentro do Power BI eu tenho 3 guias, sempre 3 guias. Primeiro, a guia relatório, que é equivalente a eu ver um jogo pela TV, ou seja, eu só vejo o que tá bonito ali, né? Tipo, só o filé do que tá aparecendo para mim. Essa guia aqui, ó, a guia aqui no canto esquerdo, é a guia relatório, tá? Então isso aqui, cara, é como eu ver um jogo na TV. Ariel falou Vasco aí, tá? Então, cara, é como eu ver um jogo na TV. Só aparece bonitinho, pô, o filé mignon ali pra mim, tudo comentado e etc. É o que é um jogo de futebol na TV. Só que eu gosto de falar o seguinte, essa guia dados aqui é como se eu tivesse, né? E aí, quando eu vou num estádio de futebol, eu tenho 2 tipos de visualizações do campo, né? Eu posso sentar ali na arquibancada do lado do jogador, e aí, pô, eu tô do lado do jogador. E aí eu consigo ver no detalhe, cara, o meião do jogador, pô, consigo ver uma tatuagem ali do cara, o cabelo do cara, a grama ali, né? Cara, no detalhe, que é a guia dados, eu vejo cada consulta que eu tenho aqui, ó. Cara, assim, no detalhe, consigo ver cada linha da minha consulta. Então, isso aqui, eu gosto de falar que a guia dados é como se você tivesse sentado pertinho no estádio. Você não vê o jogo comentado, né? Com ali tudo visual, fácil, etc., como seria os dashboards. Mas aqui você vê o dado no detalhe. Você vê ali o micro, né? O cheiro da grama, você consegue sentir ali no estádio. Beleza. Só que a guia modelo é equivalente ao ver um jogo de arquibancada. Que você vê o jogo, por exemplo, no Maracanã, a gente que é daqui do Rio, a gente vê o jogo mais de cima. Né? Ou seja, eu consigo ver ali como os times estão jogando, se o time está jogando no 4-4-2, se o time está jogando no 4-3-3, eu consigo ver ali como o time está formado, como os times estão formados. E aqui é equivalente à arquibancada do Power BI. Por quê? Aqui eu vejo, cara, o modelo de dados que eu tenho dentro do Power BI. Tá vendo? Então eu não consigo ver, cara, no detalhe a base de clientes, né? Como eu veria de perto se eu tivesse sentado pertinho do campo. Mas eu vejo ali que, cara, tem 7 colunas naquela base. Eu consigo ver, cara, que aqui tem 10 colunas. Exemplo. E aqui eu consigo ver que tem 5 colunas. Beleza? E aí eu posso dar um zoom in ou zoom out aqui, ó. Só pressionar. Que nem no Excel, tá? Assim, só para vocês entenderem. No Excel, se você pressionar, por exemplo, Ctrl Scroll para baixo, você diminui o zoom. Ctrl Scroll para cima, você aumenta o zoom. Tá vendo? No Power BI, cara, é a mesma coisa. Ctrl Scroll para baixo, Ctrl Scroll para cima. Ó. Você consegue aumentar o zoom nesse modelo. Porque a Microsoft gosta que você use Power BI e Excel. É mais intuitivo para ela fazer os mesmos comandos nas 2 ferramentas, porque se você mexe em uma, você vai se adaptar melhor na outra. Simples. Esse é o intuito da Microsoft ao fazer os comandos iguais. E aí é importante também como você vai relacionar os teus dados aqui dentro do Power BI. Por quê?
Se você reparar, sempre que eu vou trabalhar com softwares de banco de dados, eu tenho dois tipos de tabela. O primeiro tipo de tabela é uma tabela que a gente chama de tabela fato ou tabela registro. O que é uma tabela fato? Tabela fato ou tabela registro são para, cara, registrar operações, movimentações dentro do teu negócio. Exemplo, galera que é atuário aí, tem alguém que é atuário aí no chat que exerce a profissão? Deixa aí no chat que eu vou fazer um paralelo. Dentro de uma seguradora, você pode comprar seguros, né? Ou seja, aquilo ali referente à compra de seguros, né? Uma pessoa comprando um seguro, né? É um fato. Ou seja, a seguradora adquiriu um cliente naquele horário. Beleza? Aquilo ali é um fato. Exemplo, para o pessoal que trabalha mais na área de sinistro. Uma pessoa que, cara, morreu e tinha um seguro, o sinistro é um fato. Beleza? Por quê? Porque ocorreu naquela seguradora ali. Então aquilo ali é um fato que ocorre, uma movimentação que ocorre numa foto de um negócio que eu tenho. Então aquilo ali é uma tabela fato. Se eu fosse registrar minha tabela de sinistro ou minha tabela de prêmio emitido. Beleza? Então isso aí é um fato. Mas eu tenho uma tabela característica. Ou seja, o que seria uma tabela característica? Seria, cara, uma tabela que corresponde a informações qualitativas do meu negócio. Por exemplo, a minha base de clientes. Ou seja, aqui eu tenho o cliente, que eu tenho a minha chave, né, que é o CPF, tenho o bairro, a cidade daquele cliente, a data de nascimento daquele cliente, o e-mail, o estado, todas as informações qualitativas. Tenho as informações qualitativas do filme também. Ou seja, cara, eu tenho aqui, por exemplo, né, o filme tem o estúdio que gravou o filme, a classificação do ano, a classificação etária, o ano que ele estreou, tem o gênero do filme, se é comédia, romance, etc. Então aquilo ali é sempre informação referente a uma coluna principal daquela tabela. E a coluna principal daquela tabela eu chamo de chave primária, beleza? É uma coluna que eu consigo selecionar e, cara, identificar fácil ali. Só ocorre uma vez dentro da minha tabela característica. Aquilo ali é uma tabela, é uma chave primária. E aí é importante também você organizar o teu modelo de forma fácil. Então eu vou pegar aqui no registro de locações, por exemplo, vou chegar aqui para baixo, esse cara, ó. Então cliquei, arrastei com o botão esquerdo do mouse e a base de filmes eu vou jogar para cá, tá vendo? Então o que eu estou falando aqui para o Power BI? O meu modelo vai ser, todas as minhas tabelas características, eu vou pegar aqui, tá em cima, e todas as minhas tabelas fato, elas vão estar aqui embaixo, tá vendo? Então, ó, aqui é uma tabela fato, então eu separei as minhas tabelas. E aí como que a gente vai relacionar essas tabelas agora dentro do Power BI? Eu tenho aqui uma informação no registro de locação, que é o CPF. E aqui eu tenho o CPF do cliente, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha chave primária na minha tabela característica e colocar ela em contato com a chave estrangeira dentro da minha tabela fato, beleza? Então, eu peguei aqui, ó, peguei a chave primária aqui da minha tabela, que é o CPF, e coloquei aqui, ó, cliquei e arrastei até o registro de locações. Tá vendo? Então, ó, pum. E aí, o que vai aparecer? Vai aparecer uma setinha aqui, ó, um relacionamento. Eu estou relacionando essas tabelas. Vou fazer a mesma coisa aqui dentro da base de filmes. Se aqui eu identifico a base de cliente pelo CPF da pessoa, o filme eu vou identificar pelo nome do filme. Então eu peguei o nome do filme aqui, que é a minha chave primária, cliquei e arrastei para cá, ó, para o registro de locações para filme. Tá vendo? Pum, beleza. O que vai acontecer? Vai aparecer uma setinha aqui para mim, ó. E aí o que indica a setinha aqui para mim dentro do Power BI? Eu estou tendo um relacionamento de cardinalidade para muitos. O que é cardinalidade do relacionamento? É o tipo, né, de relacionamento. A cada uma vez que um filme aparece na minha base de filmes, ou seja, porque o mesmo filme só aparece uma vez, porque eu só tenho um Toy Story, concorda? Um Procurando Nemo, um filme, né, com esse nome, mas ele pode ser alugado várias vezes. Ou seja, eu tenho uma relação aqui, ó, de para muitos. Ou seja, cada filme que aparece uma vez aqui nessa tabela é alugado muitas vezes aqui no registro de locações. E a mesma coisa eu tenho aqui, ó. Eu tenho um cliente que aparece no meu cadastro de clientes, ele só é registrado uma vez, né? Eu não posso ter o registro de cliente duas vezes, ele não pode ser registrado duas vezes, eu só tenho um cliente com aquele CPF. Só que esse cliente com o CPF, ele pode registrar, né, várias locações, ele pode alugar vários filmes. Todo final de semana ele está alugando um filme diferente. Então eu tenho aqui, ó, para muitos. A cada uma vez que o CPF aparece aqui, ele aparece muitas vezes no registro de locações
E um filme ele pode ser alugado muitas vezes. Por isso que ele aparece uma vez aqui no cadastro e várias vezes aqui na base de locações. Fez sentido? De boa? Até aí, tranquilo? Tranquilo? Deixa aí para mim no chat enquanto eu tomo um gole d'água aqui, que estou a 1h16 já falando. Beleza. Vai dar um delayzinho aí entre o que eu falo. Vou tirar o zoom aqui do modelo. Tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai partir agora para o gramado, né? Para ver o jogo comentado, perdão. Beleza? Thiago falou ok, Naomi tranquilo, maravilha. Então eu vou vir aqui, ó, no relatório, tá? Então cliquei aqui no relatório. Show de bola. O que a gente vai fazer é Samuel tudo tranquilo, Abel tranquilo, maravilha. Então, ó, cara, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui Vitor tranquilo também. Show de bola, Vitor, tamo junto. Cara, então, ó, agora eu vou começar a montar os meus dados. Então, repara só. Para fazer todo um tratamento, foi aquilo que eu falei lá no início. Lembra? Lá no início eu disse, ó, os dashboards são a pontinha do iceberg. Né? A gente passou 1h20 aqui só tratando dado. Por quê? Porque é importante vocês entenderem isso. Quanto melhor estruturado o teu modelo, mais fácil vai ser você fazer os gráficos. Você vai ver que fazer os gráficos aqui no Power BI não é difícil, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai montar, basicamente, um dashboard parecido com o da Atuar Buster, tá? Que é esse aqui. Basicamente parecido. Bem básico, tá? Só que vão ter algumas diferenças aqui, tá? Então, a gente não vai fazer exatamente esse aqui. A gente vai pensar aqui junto alguma coisa que pode ser relevante de calcular, tá? Então, ó, maravilha. Show de bola. Eu peguei aqui e aí eu quero fazer, por exemplo, a parte de cima aqui. Vou começar a montar o layout do meu dashboard, tá? Então, como é que eu faço aqui uma parte de cima de título aqui, ó? Eu venho aqui, sempre, vamos pensar. Eu quero inserir alguma coisa aqui em cima, né? Então, ó, se eu quero inserir alguma coisa aqui em cima, né, do meu, aqui do lado, né, desse lado aqui, eu vou pegar e, cara, clicar na guia inserir. E aí eu tenho aqui, ó, formas. Eu vou clicar aqui em formas, beleza? Então, cliquei aqui em formas, clico aqui em retângulos, e aí eu vou inserir um retângulo aqui dentro do meu Power BI para servir como a minha barra de título. Então, ó, selecionei aqui esse cara, cliquei, arrastei até o final. E aqui o que eu vou fazer é eu vou selecionar e como eu, Lucas, o que eu busco fazer? Eu busco algumas marcações aqui. E aí eu vou te dar um macete para você marcar um título bom. Cara, se você colocar assim, vai ficar muito grande. Mas se você colocar assim, ele pode ficar muito pequeno também. Então, como eu gosto de marcar os meus dashboards que eu coloco o título nesse estilo, eu marco aqui, ó, na guia modelo, tá vendo? Então eu venho aqui até a guia modelo, ó, até o meio dela, mais ou menos. Então eu uso a própria ferramenta para marcar aqui uma altura interessante, beleza? Então isso aí vocês podem usar a própria ferramenta. Ah, por exemplo, se você quer fazer uma guia, um modelo em pé, né? Um menu assim, né? Por exemplo, que nem, sei lá, esse aqui que a gente fez. Tá vendo? Eu fiz esse modelo aqui. Então, como eu usei como base, eu usei aqui a página inicial. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei esse modelo e fiz assim, beleza. Vou aqui até a página inicial, ó, mais ou menos. Né? Então, tá aqui, ó. Então, eu vim até aqui no modelo, ó, tá vendo? Então, esse cara aqui, eu marquei dessa forma. Beleza? Então, Excel, VBA, sempre que você for construir um relatório, usa essa marcação. Ah, vou botar um gráfico até a coluna E. Vou usar a própria ferramenta para me dar um norte ali de onde eu posso colocar ou não, né, determinado objeto. Beleza. E aí, vamos lá. Eu não quero que você decore nada relacionado a Power BI, tá? Sempre que você for, forma não, mas elemento a gente vai ver. Vai ter um rolinho de pintar parede. Você sempre vai clicar no rolinho de pintar parede para formatar qualquer objeto. Aqui, em específico, não tem porque é uma forma. Você só pode formatar essa forma. Não tem nenhuma opção. Então, ó, você pode clicar aqui, né? Por exemplo, quando você clica nessa forma e clica aqui em... Eu vou tirar o preenchimento para você ver o contorno. Tá vendo? Ela tem um contorno azul. Então, é importante você tirar tanto o contorno primeiro e aí você deixa o preenchimento ativado. Para você tirar o contorno, é só você clicar aqui em contorno. E aí você pode alterar a cor desse cara, beleza? Então, ó, eu vou clicar aqui. Sempre para você colocar opções para mais, você vai clicar aqui em preencher. E aí você vai clicar aqui, ó, né? E aí você pode escolher a cor, ó. Você clica nessa setinha. Pode vir, por exemplo, em mais cores. E aí, mais cores. Beleza. Você pode, cara, selecionar aqui a cor que você quiser. Vou botar no azul mais escuro aqui, ó. Beleza? Então, vou colocar no azul da Atuar, tá? Então, vou colocar aqui o 002442. Você pode fazer, cara,
Por exemplo, o Samuel que trabalha no IRB faz com hexadecimal do IRB. Beleza, Samuel? Cara, Vitor trabalha no IRB também, né? O Henrique trabalha em outra empresa, faz com o RGB da empresa, até para vocês pegarem já a criatividade, cara, de pegarem e fazerem o dashboard numa cor que vocês gostam, tá? Um layout que vocês curtem, tá? Então não precisa seguir a cor exatamente. A ideia é seguir o modelo dos gráficos, mas a cor vocês formatam do jeito que vocês quiserem. Show? Então, vou colocar aqui no azul, cara, bem mais escuro assim. Beleza. Cliquei aqui nesse cara, maravilha. E aí, o que eu vou fazer? Eu posso colocar aqui e adicionar uma caixa de texto em cima, para vocês verem outro elemento aqui no Power BI, tá? Então, eu vou adicionar aqui uma caixa de texto. Então, para eu adicionar uma caixa de texto, o que eu vou fazer? Eu vou clicar fora, beleza? Desse objeto, por quê? Se eu clicar no objeto, é importante pegar esse hábito, porque se você está com um gráfico, por exemplo, você está com um gráfico de coluna, e aí você clica num gráfico de funil, esse gráfico de coluna vira um gráfico de funil, tá vendo? Então, não necessariamente você precisa... Cara, você sempre precisa tirar ali o objeto que você está selecionando. Então, vamos pegar esse hábito desde sempre. Beleza. Cliquei aqui na caixa de texto, ó. Pum, beleza. Cliquei na caixa de texto. Show de bola. Vou jogar ela aqui um pouquinho para cima, tá? E aí a gente vai começar a mexer nessa caixa. Vou colocar o texto que eu quero aqui, ó. Então, eu clico nela. E aí eu vou colocar dashboard, gestão, atuar, Buster. Beleza? Então, é o nome da locadora aqui. Selecionei todo mundo, ó, a letra ela fica pequenininha ali, tá vendo? Então, ó, seleciono todo mundo. Como é que eu vou aumentar o texto, Lucas? Aumenta o texto aqui, ó, que nem você aumenta no Excel, tá vendo? Ó, igualzinho, cara. Então, ó, você vai clicar aqui, ó, por exemplo, vai botar tamanho 36, exemplo, 36 a gente acha pequeno, pode ser um 42, sei lá, 42 válido. Vai centralizar esse cara, ó, você pode clicar aqui no centralizar, e aí você pode colocar, por exemplo, cara, ele um pouquinho para baixo aqui, ó, para ele aparecer no meio do teu dashboard, no teu título. Só que esse cara tá em branco ainda, tá vendo? Então o que você pode fazer? Você pode tirar a tela de fundo dele, ó. Então cliquei aqui, ó, no formato da caixa de texto. Cliquei aqui na tela de fundo, ó. E aí você vai selecionar todos esses caras e vai colocar, por exemplo, a fonte em branco, beleza? Então, ó, selecionei aqui, ó, a fonte em branco, ó. Pum, beleza. E aí, na hora que eu clico fora desse cara, ó, esse cara, ah lá, já tá como título do meu dashboard ali. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer é, vou botar os ícones aqui do lado, ó. Então, eu vou chegar aqui e vou colocar as imagens, né? Então, o que eu vou fazer? Venho aqui em inserir, clico aqui nas imagens, ó, clico aqui em imagem, pum, cliquei em imagem, e aí o que vai acontecer é, clico aqui, por exemplo, né, em arquivos usados, vem aqui, ó, em imagens usadas. A gente disponibilizou esses arquivos aí para vocês também. Então, ó, selecionei aqui imagens usadas. E aí eu não consigo fazer, por exemplo, que nem no PowerPoint. Né? No PowerPoint eu consigo selecionar todas as imagens e colocar de uma vez só. Não dá. Então, o que você vai fazer aqui é, vai clicar aqui em logo atuar, pum, clico aqui em logo atuar, ó. Maravilha. E aí você vai colocar aqui no canto, por exemplo. Ó. Então, coloquei aqui no canto, ó. Vou diminuir um pouquinho o tamanho dela. Coloquei aqui no canto. Beleza, e agora a gente vai partir para outra imagem. Então, ó, clico aqui em imagem de novo, vou colocar o íconezinho do dinheiro ali, cliquei no íconezinho do dinheiro, né, e aí eu seleciono aqui, ó, tranquilo? Vou diminuir um pouquinho o tamanho dele, maravilha, e aí eu já tenho o dinheirinho aqui também, ó, tá vendo? Então, ó, dashboard Atuar Buster, gestão Atuar Buster, cara, logo da Atuar, íconezinho do dinheiro, e agora que a gente já fez o layout, a gente vai partir para o gráfico, tranquilo? Então, primeiro, cara, de tudo, eu tenho que analisar algumas coisas, tá? Então, eu vou colocar uma caixa de texto aqui só para a gente pensar, né, em algumas coisas. Então, o que uma locadora precisa analisar? Ela precisa analisar região que ela distribui os filmes, né? Então, deixa eu só trocar aqui um pouquinho mais para baixo. Beleza, tem aqui, ó, região que ela distribui filmes, só vou aumentar aqui, tá? Então, ó, aumentei aqui para cá, vou botar 40, sei lá. Região que ela distribui os filmes. Ela precisa ver, por exemplo, qual a empresa que mais fatura para ela. Então, por exemplo, a Pixar lança o filme, cara, é fenômeno, todo mundo aluga aqui. Então, eu posso ver o estúdio, né, é relevante. E eu posso ver também, por exemplo, o gênero, exemplo, tá? Então, eu quero ver o gênero, né? Qual o filme que mais vende aqui? Por quê? Porque aí eu consigo já falar para esse cara, né? Cara, se você lançar, né, um filme do gênero que mais assiste, da empresa que mais compram, muito provavelmente vai ser um estouro de locação. Mas você pode alocar ali as suas compras conforme a região que mais você vende. Então, esses aqui vão ser
os 3 indicadores que a gente vai ver. A gente vai ver qual região fatura mais, ou seja, para o cara saber aonde tem mais movimento de locação e distribuir os filmes para lá. Depois, a gente vai ver aqui o estúdio que mais fatura, ou seja, cara, quando a Warner lançar um filme, quando a Pixar, quando a Paramount lançar um filme, cara, tu fica de olho, dependendo do gênero, tu compra. E aí, cara, tu pode falar para ele também, olha só, tu vai chegar e se lançar um filme de comédia da Warner, compra na hora. Se lançar um filme de comédia da segunda empresa que mais vende, cara, compra na hora, porque esse é o gênero que mais sai dentro da tua locadora, beleza? Esse é o objetivo, você chegar, cara, e oferecer inteligência de negócio através de um dashboard. Ponto. Não é você fazer gráficos bonitos. Óbvio, gráficos bonitos chamam atenção? Chamam atenção. Mas como que você vai tratar aqueles dados que você está mexendo para gerar um gráfico desse? Esse é o objetivo aqui do minicurso, beleza? E passando só para fazer um parênteses, galera que pode se inscrever no processo seletivo da LCA, inscrevam-se no processo seletivo, porque, cara, vale a pena demais. Se você está na faculdade aí e está procurando alguma coisa para se capacitar dentro da área atuarial e tudo mais, cara, inscrevam-se na LCA, porque eu, se fosse estudante hoje de atuária, né, eu sou formado, mas hoje, se eu fosse estudante, eu procuraria, né, a LCA para me capacitar, beleza? Então, se você, cara, não trabalha ou trabalha e consegue conciliar com o estágio, inscrevam-se no processo, que vale a pena demais, beleza? Palavra, assim, do que eu faria hoje. E aí, beleza, pessoal? A gente vai fazer o primeiro gráfico aqui, que o primeiro gráfico, basicamente, é o seguinte. A gente vai criar um gráfico aqui de coluna, tá? Coluna não, vou criar um gráfico de área, beleza? Então, vou criar um gráfico de área. Como é que eu faço para criar um gráfico no Power BI? Vou fazer o seguinte. Vou vir aqui, desselecionar qualquer objeto que eu tô aqui, e aí eu vou selecionar, cara, em área, beleza? Aqui, ó, gráfico de área. Eu vou procurar aqui em visualizações, ó. Clico aqui no gráfico de área, que é o primeiro, segundo, sexto, oitavo gráfico. Ó, tá vendo aqui, ó? Beleza, cliquei nesse gráfico. Pum, maravilha. Depois que eu cliquei nesse gráfico, o que eu vou fazer? Eu vou ajeitar um pouquinho do tamanho dele, tá? Então eu vou chegar aqui, ó, mais para cá, mais ou menos. E aí eu vou colocar o que eu quero referente às minhas consultas aqui, ó. Tá vendo as minhas consultas aqui, ó? Base de clientes, base de filmes, registro de locações. Então é isso que eu vou ver. Beleza. Eu quero, por exemplo, fazer um gráfico, né, da empresa que mais vende, tá? Então, aonde eu encontro a informação do estúdio que mais vende? Se você olhar aqui na guia modelo, ó, o estúdio, ele tá aqui na minha base de filmes, ó, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a minha consulta base de filmes aqui, ó, cliquei na base de filmes, beleza? E aí depois, ó, eu seleciono, por exemplo, o estúdio para eixo, tá vendo? Então, ó, coloquei aqui o estúdio para eixo. Maravilha. Só que o que eu quero fazer? Eu quero pegar aqui esse cara e fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, exemplo, o faturamento. Então, como que eu vejo o faturamento? Onde está o faturamento? Quanto a minha loja faturou? Quais filmes foram alugados? Tá aqui no registro de locações, tá vendo? Então, eu clico aqui na base de filmes. Tiro esse cara, tá? Então, ó, tirei esse cara daqui. Abro aqui o meu registro de locações, por exemplo. E aqui eu já tenho, ó, valor, tá vendo? Então, ó, eu já tenho aqui o valor. Seleciono aqui e jogo para valores, ó. Galera que trabalha com Excel, é uma tabela dinâmica turbinada, tá? Assim, é para vocês pegarem essa mesma noção. E aí eu já tenho aqui, ó, o valor por estúdio. Inclusive, se eu quisesse, aqui eu tenho a soma, né? Eu posso pegar máximo, média, mínimo, né? Assim, tudo referente a esse estúdio. Posso pegar diversas informações aqui, tá? Beleza. Agora eu vou pegar e formatar esse gráfico. Tá? Então, tudo que eu for formatar dentro do Power BI relacionado a objetos, tá? Então, eu quero, cara, ter objetos dentro do Power BI. Quero formatar esses objetos. Primeiro, formatei esses objetos como? Eu vou vir aqui na guia formato. Sempre clicar no rolinho de pintar a parede, ó. Ah, Lucas, quero formatar um gráfico. Estou com um gráfico selecionado, clico no formato. Quero formatar uma aba do meu dashboard, ó. Clico aqui na aba que eu quero formatar, clico no rolinho. Então, sempre padrão. Seleciono o objeto, para mudar a cara desse objeto, clico no rolinho. Seja um gráfico, seja um dashboard, seja uma tabela, seja uma matriz, seja um mapa, qualquer um, beleza? Então, tem isso aqui, e aí a gente vai começar a brincar aqui no rolinho de pintar a parede. Vamos lá. Primeiro que eu quero tirar aqui, ó, se você olhar aqui, se você clicar nessa setinha, abre uma coisa chamada modo de foco, ó, tá vendo? Na hora que eu clico aqui, ó, aparece aqui o meu modo de foco. Eu tenho o meu gráfico grandão e eu consigo formatar ele de uma melhor forma, tá? Aqui tem um cara que se chama valor, tá vendo? Eu quero tirar o título
o título desse eixo aqui, ó, que é o meu eixo Y do gráfico. Então, eu vou clicar aqui no eixo Y, ó. Beleza. E aí eu posso pegar aqui e tirar o título, ó. Tá vendo? Ó? Tirei aqui, vou rolar para baixo. Título, eu venho aqui e desativo, ó. Esse valor aqui vai sumir, ó. Beleza. Primeira coisa que eu fiz foi tirar o título. Só que eu não quero ficar com a escala aqui. Eu quero botar, por exemplo, quanto cada filme vendeu. Exemplo. Então eu posso tirar o título inteiro. Tranquilo? Então eu não preciso ficar com o título aqui. Eu posso chegar aqui simplesmente e clicar aqui no eixo Y, ó, e ele ficar desativado, ó. Ah lá, o eixo Y sumiu aqui. Beleza. Agora eu vou mexer no eixo X. Então eu abro o eixo X, ó. E aí eu quero colocar, por exemplo, aqui, tirar o título. Ó. Então eu tiro o título aqui, ó. O estúdio aqui vai sumir. Tá vendo? Então eu clico aqui no estúdio, ó, ativado. Pum, beleza. Sumiu esse título. Por quê? Porque aqui, cara, vai estar no meu título do gráfico. Faturamento por estúdio. Então eu não preciso ter o eixo aqui, ó, com o nome estúdio. Tranquilo? E aí a gente já começa a ver, cara, o estúdio que mais vende nessa empresa. O Warner Bros. Ganha disparado, ó. Beleza? Então aqui, ó, tem 143 mil contra 66 da Century Fox. Ou seja, assim, o cara atropela o segundo colocado. Ou seja, o Warner é a empresa que mais consome dentro dessa empresa e ponto, né? E aí a gente vai mexer em algumas coisas mais no gráfico. Então eu vou tirar aqui o eixo X e aí eu vou colocar, por exemplo, cores dos dados. Dá para eu mexer também, ó. Eu posso chegar aqui e usar uma cor que eu estou usando no título, por exemplo, ó. Cliquei aqui e aí o meu gráfico já mudou de cor, beleza? Então vem aqui em cores dos dados, né? Troco aqui, maravilha. Tirei aqui as cores dos dados e aí aqui, ó, eu tenho rótulos. Se você não estiver enxergando, você tem duas opções, tá? Você pode ou passar o mouse, tá? Para vir aqui exibir opções de rótulos de dados, ou você pode clicar e arrastar aqui, ó, no cantinho aqui, ó. Tá vendo? Rótulos de dados. Beleza. Clico aqui, ó, na setinha. Primeiro ativo ele, ó. E aí todo mundo já tá aqui, ó. 144 mil, 57 mil, 67 mil, 61 mil e assim por diante. Beleza? Então dá pra gente, cara, brincar com esse gráfico aqui. E aí, cara, eu particularmente, né, vou voltar ao relatório aqui, ó. Eu gosto de voltar ao relatório. Ah lá, nosso gráfico já tá ficando mais bonito. E o que eu vou fazer é mudar o título desse cara, ó. Então vem aqui no título. E aí, Lucas, tá? Gosto de fazer o seguinte. Gosto de colocar aqui, sempre letra maiúscula, faturamento por estúdio. Ou por produtora, por exemplo, pode ser por produtora, beleza? Só que o título aqui, ele tá muito feio, né? Assim, se você parar pra ver, cara, eu tenho aqui, né, pequenininho e tudo mais. Então a gente vai mudar esse cara também. Então eu vou chegar aqui, ó, em alinhar ele ao centro primeiro. Fonte, eu gosto de colocar formato 22, porque eu acho um formato ok, olha lá, fica um texto ok, não fica grandão. Cor da fonte, eu vou colocar em branco, e aqui a cor da tela de fundo, ó, eu vou colocar da cor que eu coloquei ali em cima. Olha lá, e aí eu já tenho aqui, ó, faturamento por produtora. Vou descer um pouquinho aqui, que vai entrar um gráfico aqui embaixo ainda. Maravilha. E aí eu só vou chegar ele aqui um pouquinho pro lado, e para fechar eu vou colocar aqui uma sombra, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, uma sombra, ó, vi aqui no final. E aí o que a sombra faz? Tá vendo que ele tá parecendo que tá colado no meu dashboard? Eu vou clicar aqui, e aqui na hora que eu adicionar a sombra, ó, eu vou pegar, por exemplo, e vir aqui, ó, em ativar. E aí ele fica com esse 3Dzinho aqui dentro do meu gráfico, tá vendo? Então, na minha opinião, chama muita atenção na hora que você vai fazer um gráfico. Parece que tem alguma coisa em cima ali, ele não fica colado no plano de fundo. Beleza. Agora, a gente vai criar um novo gráfico. Então, para criar um novo gráfico, eu vou clicar aqui fora, beleza? Depois que eu cliquei aqui fora, o que eu vou fazer é, vou chegar aqui, cara, e fazer o seguinte. Vou criar um gráfico de coluna, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Se eu selecionar um gráfico de coluna clusterizado, que é esse quarto aqui, ó, o meu gráfico vai virar um gráfico de coluna. Tá vendo? Não é isso que eu quero. Então, eu vou deixar aqui o gráfico de área, clico fora desse gráfico, e aí sim, eu clico no gráfico de coluna. Ó. Cliquei, ó, gráfico de colunas clusterizado, que é isso que eu vou usar, beleza? Então, eu cliquei nesse quarto gráfico aqui, e aí eu vou chegar aqui e alinhar ele aqui, ó. Por exemplo, deixar ele aqui um pouquinho maior e aqui para baixo também, ó. E vou alinhar ele aqui à direita também com esse gráfico de cima. Beleza, maravilha. Já tenho aqui o que eu quero, o formato que eu quero, e agora eu vou adicionar, cara, só os campos que eu quero. Eu quero ver faturamento por gênero, beleza? Então eu vou vir aqui, ó, colocar no faturamento aqui, ó, valor para valores. Beleza. Tem aqui o valor total que foi vendido. Show. O que eu vou fazer? Registro de locações. Eu fecho aqui esse cara, minimizo, venho aqui em base de filmes e aí eu vou pegar a informação de gênero. Ó. Então peguei aqui a base de filmes do gênero
clico e arrasto aqui para eixo, ó, beleza? Então, cliquei e arrastei aqui para eixo. O que vai acontecer? Eu já tenho o gráfico por gênero aqui montado. Por quê? Por causa dos meus relacionamentos lá na tabela. Tranquilo? Por mais que eles não sejam da mesma tabela, o meu relacionamento faz com que as tabelas se conversem. Beleza? E aí, ó, o que a gente vai fazer é, eu não preciso pegar o formato de novo daqui. O que eu vou fazer? Clico nesse gráfico, pego na página inicial o pincelzinho de formatação, ó, clico nele, e aí, ó, quando eu tô com um pincel aqui, ó, no cursor, o que eu vou fazer é clicar nele aqui. E aí, ó, o título já vem, já entra os rótulos aqui, mas por ele não ser um gráfico do mesmo tipo, ele não pega a formatação. Mas até aí, beleza. O que a gente vai fazer é, vou clicar aqui no formato para formatar esse gráfico, maravilha, e aí eu venho aqui em cores dos dados, ó, e por exemplo, eu posso pegar a mesma cor, beleza? Então cliquei aqui em cores dos dados, ó, pum, beleza, já está na mesma cor. E só mudo no título também, ó, que é o que eu tenho que mexer. Então eu vou colocar aqui faturamento por gênero, por tipo de filme. Por exemplo, faturamento por tipo de filme, ó. E aí eu tenho fonte 22, tudo mais, bonitinho, do jeito que a gente quer. Tranquilo? Então, dessa maneira a gente consegue, cara, fazer os gráficos mais rápido, sempre pegando o formato que eu tenho ali, aplicando, e tudo que um gráfico tiver em comum, ele vai, cara, conseguir absorver ali. Vou chegar esses gráficos só um pouquinho mais para cá, porque aqui vai entrar um gráfico pra gente de mapa, beleza? Então a gente vai fazer um gráfico de mapa aqui dentro do meu dashboard. Maravilha. Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, eu tenho que adicionar um gráfico de mapa para ficar similar a esse gráfico de mapa aqui, tá? Então eu tenho que fazer um gráfico de mapa para ficar parecido, por exemplo, com esse aqui, que eu tô dentro desse dashboard aqui, beleza? Então eu vou fazer exatamente isso aqui. Show! O que eu preciso fazer para adicionar um gráfico de mapa aqui dentro do meu Power BI? Primeiro passo é adicionar o gráfico de mapa. Então eu vou clicar fora, cliquei aqui, ó, no mapa, no globinho aqui, ó, nas visualizações, tá vendo? Cliquei aqui no mapa e aí eu já seleciono ele para cá. Tranquilo? Então eu já selecionei o mapa para cá, ó. E vou subir ele aqui um pouquinho também, tá? Então eu deixei ele aqui, ó, desse tamanho mais ou menos. E aí eu vou adicionar essa coluna. Como é que eu faço para o Power BI identificar que aquilo ali é uma coluna de região? Eu volto lá na minha guia modelo, beleza? Então, ó, voltei aqui na minha guia modelo, na minha guia dados, perdão, tá? Então, voltei aqui na minha guia dados. E aí, o que eu vou fazer com esse cara? Eu vou procurar aonde está a informação de estado, que é dos meus clientes, beleza? Então, cliquei aqui na minha base de clientes e aqui eu tenho o estado, ó, tá vendo? Vou clicar aqui nessa coluna, na coluna estado. Maravilha, é o seguinte. Cara, depois que eu selecionei a coluna estado, eu vou chegar aqui e fazer o seguinte. Vou vir aqui em ferramentas de coluna e aqui em categoria dos dados, eu vou marcar aqui, ó, de não categorizado para estado ou província. Beleza? Então, o que eu fiz aqui? Selecionei base de cliente, selecionei a coluna que eu quero transformar. Aqui em ferramentas de coluna de não categorizado, eu vou trocar aqui para estado ou província. E aí, repara, vai aparecer um globinho aqui, ó, do lado de estado. Ó. Olha lá. Agora o Power BI reconheceu. Beleza, esse cara aqui é um estado. Eu posso usar ele num gráfico de mapa. Show! Então eu vou voltar para a minha guia de relatório, que é essa primeira guia aqui. E agora eu vou colocar, ó, localização na minha base de cliente. Clico aqui nela. Estado. Jogo para cá, ó. Beleza. Só que aí eu quero ver, por exemplo, o faturamento, né? Cara, o faturamento por estado. Quais estados que faturam mais dessa empresa? Tiro a base de cliente, show, boto o registro de locações aqui, né, visível. Coloco o valor aqui, ó, para tamanho, ou seja, para o tamanho das bolinhas que vão aparecer. Então, cliquei aqui em valor para tamanho. Show de bola. E aí, repara, ó, eu já tenho as bolinhas maiores, ó. Aqui as bolinhas estão todas iguais. Na hora que eu clico aqui para valor, ó, para tamanho, o que acontece? Eu já tenho aqui, ó, e se eu passar o scroll aqui do mouse, ó, eu consigo dar um zoom e tirar o zoom aqui do mapa, tá vendo? Beleza. O que eu vou fazer agora? Beleza, vou pegar aqui e vou no formato, que eu quero formatar esse mapa, e aí eu vou mostrar algumas visualizações para vocês. Primeira visualização é, eu tenho estilos de mapa, tá? Então, na hora que eu venho aqui em estilos de mapa, eu tenho rodoviário, que é esse tema aqui que eu quero, tenho aéreo, que eu particularmente é o tema que eu mais gosto, parece um GPS de mapa mesmo, assim, uma foto de satélite. Tenho o escuro, né, que é todo preto, claro,
que, cara, é tudo clarinho, azulzinho e tudo mais, e escala de cinza, que vai estar em cinza aí o mapa, o nome já diz, beleza? Então eu particularmente gosto muito de usar o estilo aéreo aqui, tá? Então foi esse aqui que eu particularmente gosto de usar. Show! Bolhas, o que eu posso fazer? Eu posso mudar o tamanho desses caras. Então eu vou botar, sei lá, tamanho 10, tá? Então, ó, botei tamanho 10, as bolhas crescem. Então eu consigo identificar quem tem os maiores valores de forma mais fácil, beleza? Então deixei aqui as bolhas no tamanho 10. E aí eu só vou colocar aqui, cara, o seguinte. Eu posso mudar aqui em cores dos lados, ó, também o formato da bolha. Ó. Então eu posso colocar em amarelo. Por exemplo, vou colocar aqui no amarelo da Atuar. Você pode colocar da cor que você quiser. Por exemplo, passa o mouse aqui, ó, coloca no amarelo e aí você pode colocar no amarelo que você quiser. Eu vou colocar aqui o amarelo da Atuar, F9D930. Coloca a cor que você quiser aí para você exercitar a sua criatividade, beleza? Dei um OK aqui e aí eu já tenho, ó, o mapa bonitão aqui pra gente. Vou dar um zoom, ó, até aqui, tá? Então, ó, dei um zoom aqui. E aí eu já tenho aqui Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, etc. Só vou mudar o título, né? Então, o que eu vou fazer? Vim aqui, clico nesse gráfico. Será que funciona? Pincelzinho de formatação. Clico nesse gráfico aqui agora. Não funcionou. Por quê? Provavelmente esse cara aqui é um cabeçalho. Então, vamos ver, ó. Cliquei aqui. Show de bola. O que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui no título. E aí, ó, eu vou mudar aqui o título para valor por estado. Ou trocar de valor por estado para faturamento. Faturamento por região. Por que esse cara aqui não funcionou? Esse cara aqui, o pincel, ele está interpretando isso aqui como um gráfico. Nem toda visualização é um gráfico, beleza? Então isso aqui é um mapa, ou seja, ele não pegou esse formato daqui, tranquilo? Então, ó, maravilha. Cor da fonte, branco, cor da tela de fundo, daquele azul que a gente já conhece. E aí o tamanho 22, ó, eu vou colocar aqui faturamento alinhado ao centro. Mesma coisa que a gente fez aqui. Ou seja, estou começando a aumentar ali, né, padronizar os meus dashboards. Ó. Então, eu já tenho ali, cara, qual estado vende mais, né, pelo tamanho da bolha. Então, qual é a análise, cara, desse negócio por agora? Eu consigo ver que os filmes da Warner são disparados os que mais vendem. Ou seja, essa locadora tem que comprar filmes da Warner para distribuir. Warner, Fox e Paramount. São os 4. Warner, Fox, Paramount e Columbia, né? E Disney aqui. São os 5 filmes, cara, que eu compraria para essa locadora. De Pixar para lá, compraria menos. E, cara, Newsmarket e Lionsgate pode ser que, cara, seja muito pouca compra. Então eu não faria isso na hora de comprar, né, os filmes. Tipo de filme, aqui, fantasia, comédia e ficção. Muito provavelmente, o público que consome essa locadora é um público mais infantil, né? Os pais alugam para os filhos, etc. Por quê? Porque fantasia aqui é um filme, cara, que, assim, é uma galera que assiste muito. Comédia, ficção, então, assim, animação, ó, entra aqui em quarto. Então, assim, são filmes mais tranquilos. Quando comparado a, por exemplo, guerra, aventura, né? Eu tenho aqui crime. Então, são, cara, tipos de filmes que estão ali em segundo plano. Ou seja, cara, são ali dados que eu tô vendo e transformando em informações. Tô chegando pro cara e falar assim, ó, na hora que você comprar, você tem que comprar Warner, Fox, Paramount, Columbia, animação, comédia e ficção. Para onde eu vou distribuir esses filmes, Lucas? Cara, você tem que focar em distribuir para o Rio de Janeiro e São Paulo, que são os estados que mais vendem. Na hora que você tiver, cara, as outras locadoras, distribui menos filmes para lá, porque o seu público consome muito menos, né, em outras regiões, quando comparado a Rio e São Paulo, beleza? Então é essa inteligência de negócio que você precisa ter na hora de fazer um dashboard. E aí, o que falta para eu analisar aqui? Tempo, né? Então, o que eu posso ver? Pô, será que se eu analisar períodos diferentes, o comportamento muda? Cara, antigamente eu tinha muito filme de ação vendido e agora, pô, eu tenho mais comédia e tal. Será que muda período por período? Vamos ver. Então, como é que eu adiciono aqui um fator tempo? Eu clico fora do objeto que eu estou selecionando e adiciono uma segmentação de dados. O que é uma segmentação de dados? Segmentação de dados, basicamente, é o seguinte. Eu vou clicar nesse íconezinho aqui, ó, que está embaixo do mapa para mim. Beleza, cliquei nesse ícone. E aí, o que eu vou fazer cara, show de bola. Selecionei aqui, ó. Maravilha. E alinhei aqui um pouquinho com o que eu queria, tá? Só vou colocar a sombra nesse gráfico aqui também, que eu tinha esquecido, ó, para ele ficar um pouquinho mais exalado aqui. Maravilha. E aí, vou dar um zoom aqui também. Show. A segmentação de dados, cara, eu vou chegar aqui e fazer o seguinte. Beleza.
Criei aqui a segmentação. Vou colocar aqui, ó, em valores, o campo data de locação. Ó. Então, eu quero saber quando o filme foi alugado. Então, eu selecionei aqui, ó, data de locação para campo. Ó. Tá vendo? Ó? Cliquei aqui para campo. E aí, o que acontece? Eu já tenho aqui, ó, tá vendo? Eu posso escolher o período, ó. Ou seja, janeiro de 2010 a janeiro de 2011. Warner é sempre primeiro, ó. Fantasia era o primeiro. Ah lá, Fantasia continua. E aí eu consigo ver, cara, o comportamento. Eu vejo que Fantasia, cara, foi um filme disparado desde 2010 que mais vendeu, ó. E aí a gente só vai mudar algumas coisas, cara, relacionadas a formatação desse cara, beleza? Então eu vou selecionar, por exemplo, aqui no rolinho de pintar a parede, e aí vou mudar. Cabeçalho, vou tirar o cabeçalho, vou transformar esse cara num título, beleza? Então, ó, tirei o cabeçalho. Entradas de data, cor da fonte, eu vou colocar, né? Entradas de data é isso aqui, ó, 22/2/2012, 1/1/2010. Isso é uma entrada de data, beleza? Então, ó, cor da fonte, vou colocar naquele azul que a gente está colocando ali, beleza? E tamanho eu vou mudar para, sei lá, 14. É um tamanho bom, eu acho, de entrada de data. Acho que ficou ok ali. Beleza. Depois, o que eu vou fazer? Cara, controle de seleção, controle de deslizante, eu acho que aparece aqui. Controle de deslizante, é isso aí. Ah lá, eu posso... É esse cara aqui, ó, para deslizar ou não. Eu posso tirar ou deixar ele ali na segmentação. Vou deixar, porque aquilo ali permite uma análise muito fácil. Então, ó, só vou mudar a cor dele, ó. Vou deixar ele no azul, beleza? Então, deixei esse cara aqui no azul. E aí, eu só vou mexer no título, ó. Vou ativar o título aqui para mim, ó. E aí, no título aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar, por exemplo, faturamento. Escolha a data, perdão. Escolha o período. Beleza? Então, ó, escolha o período. E aí, vou mudar aqui, ó. Por exemplo, alinhamento. Cor da tela de fundo. Né? Vou colocar da cor que a gente está colocando no padrão. Cor da fonte, em branco. Depois eu vou vir aqui, colocar o tamanho do texto para 22, que era o que a gente estava adotando aqui como padrão. E aí, ó, tirei aqui do título, beleza? Só vou adicionar uma sombra. E aí a gente tem, cara, aqui o nosso dashboard dessa maneira. Então eu consigo analisar por região. E aí uma parada muito boa, né, do Power BI é o seguinte. Na hora que você clica num elemento, por exemplo, Amapá. Pum, cliquei no Amapá. Só vai aparecer o faturamento do Amapá. Aqui, ó. Cliquei no Amazonas. Só vai aparecer o faturamento do Amazonas. Cliquei no Rio de Janeiro. Faturamento do Rio de Janeiro. Cliquei em São Paulo. Faturamento de São Paulo. Cliquei em São Paulo de novo, eu volto para o faturamento do Brasil inteiro. Beleza? Então, os gráficos, eles são, cara, interativos entre si, digamos assim. Se eu clicar aqui em comédia, ó, só aparecem os valores de comédia aqui para mim, ó, tá vendo? Se eu clicar aqui em ficção, e aí eu consigo ver quais filmes cada produtora produz. Tá vendo? Ó, drama. Warner, New Markets e Universal. Tá vendo? A Disney não produz. Por exemplo, se eu clicar aqui em animação, a Disney provavelmente vai entrar aqui, ó. Disney Pictures, Paramount, Pixar, ou seja, ficção científica. Warner, Paramount, Fox, a Disney não produz, tá vendo? Então, dessa forma, a gente consegue ver algumas análises ali periódicas ainda dentro do Power BI. Beleza? Galera, até aí. Tranquilo? Deixem no chat aí um comentário. Cara, se você curtiu até agora. Tranquilo? Já responde na hora do chefe. É isso. É isso aí. Esse é o objetivo aqui. Trazer informação, cara, a curto prazo. Beleza? Então, cara, tem uma interatividade ali absurda para dentro do Power BI. E, pessoal, no mais, cara, queria agradecer demais a presença de todo mundo. Espero que vocês tenham curtido muito, muito, muito de verdade, né? E, no mais, tamo junto, galera. Brigadaço, de verdade. E eu espero que vocês tenham curtido demais. Fechou? Tamo junto e até a próxima, pessoal. Um abraço.